I try to keep it in line, maybe I'm just not the one. But you know I would, but you know I would, but you know I would keep it undercover. We could have each other. But you know I would, but you know I would only let you down. You know I'm gonna change. Things just don't stay the same no more, no more. You know I'm gonna break. You know I'm gonna break your fading heart. But it's over, it's over, it's over now. Boa noite a todos, aos nossos ouvintes, web espectadores. Me chamo Cristiele Medeiros, sou advogada. Iremos apresentar mais um episódio, o 5º episódio do PodLegis, o mundo jurídico como você nunca viu. Não se esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal, compartilhar os vídeos que vocês assistiram e gostaram, deixar o seu like e participe do nosso sorteio que está rolando no nosso Instagram, @pod_legis_jurídico. Confira lá no nosso Instagram o sorteio e participe bastante. Dr. Boa Kennedy. noite, eu sou John Kennedy, advogado. Hoje nós temos o prazer e a grata satisfação de receber em nossos estúdios Dr. Manuel Inácio, presidente da subseção da OAB de Piripiri, que se dispôs a nos agraciar com a sua presença, apesar de uma agenda lotada. Eu quero agradecer de pronto, desde já, a sua disponibilidade. E o nosso objetivo aqui hoje é levar para os nossos web espectadores informações a respeito dos direitos trabalhistas, da justiça do trabalho, como funciona, quais os direitos que os trabalhadores têm, quais os direitos que os empregadores têm. Com a palavra, doutor Inácio. Muito boa noite a todos. Doutor Kennedy, doutora Cristiele, doutor Felipe. Primeiro, eu quero agradecer pela honra do convite, dizer que é um prazer enorme poder estar aqui batendo esse bate-papo com vocês. Grandes nomes já passaram por aqui e para mim é um prazer enorme poder aqui dialogar com vocês, cumprimentar também os internautas que nos assistem e aproveitar para parabenizá-lo, né, do projeto PodLegis. Quero aqui aproveitar a oportunidade para parabenizar cada um de vocês pela ideia do projeto. Levar direito, como a doutora Cristiane falou, como os internautas nunca viram. Falar sobre direito e sobre cidadania. Então, parabéns e dizer que para mim é uma honra poder estar aqui conversando um pouco com vocês. Pois bem. Doutor, o senhor é presidente da subseção de Piripiri, né? Da OAB subseção de Piripiri. E os advogados sabem, mas a população em si, acredito que muitos não sabem, que nós estamos no mês da advocacia, né? E aí eu queria passar a palavra para o senhor dar um recadinho, falar um pouco sobre os advogados, o papel da OAB, enquanto instituição, com a cidadania, né, com os cidadãos. Perfeito. Eu quero aqui aproveitar, doutor Felipe, quero agradecer pela oportunidade, né? Nós estamos aqui no mês de agosto, o mês alusivo ao mês da advocacia. Dia 11 de agosto é o dia que comemora esse dia do advogado. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade da audiência desse projeto, desse programa, e cumprimentar toda a advocacia da subseção de Piripiri, toda a advocacia do Piauí e do Brasil, e parabenizar cada advogado e advogada aqui da nossa subseção. Recebo meus cumprimentos, parabéns, doutor Kennedy, doutora Cristiele, doutor Felipe aqui presente, os internautas, a advocacia que nos assiste nesse momento. Dizer que para mim é uma grande honra poder estar na missão como presidente da OAB subseção de Piripiri. E, doutor Felipe, respondendo a sua pergunta, após parabenizar de forma efusiva a advocacia, essa profissão que é tão essencial, doutor Kennedy, para a democracia, tão essencial para o cidadão. A OAB, ela tem um papel importante, aliás, dois importantes. Primeiro, é o da defesa, doutor Kennedy, da intransigente da advocacia, das nossas prerrogativas. A OAB, enquanto instituição, ela tem esse papel importante e tem feito de forma efusiva esse papel. E um papel de defesa da sociedade. Então, a OAB tem esse papel, doutor Felipe, importante, de defesa da sociedade, defesa das minorias, defesa do Estado Democrático de Direito,
Ontem eu tive o privilégio de poder participar da abertura, Dr. Kennedy, internautas que nos assistem, do mês da advocacia feito pelo Conselho Federal, quando o presidente Beto Simonetti falava exatamente do papel da OAB, exatamente nesses termos sobre as nossas prerrogativas, o papel da OAB no fortalecimento do Estado Democrático de Direito, da democracia, das minorias, dos direitos humanos. Então, a OAB, doutor Felipe, tem um papel importante para a sociedade civil organizada. A OAB é a entidade civil do país de maior respeitabilidade desse país. Enquanto advogados e advogadas, nós temos um papel importante, que nós, advogados, é o elo entre o resgate da cidadania daqueles que mais precisam. É através do advogado em que o advogado, com seus conhecimentos, faz o resgate, os direitos sociais, os direitos fundamentais daquele que tem a voz calada, e é através do advogado, através da advocacia, que o cidadão tem um resgate da cidadania. Então, tal que a OAB, ela possui várias comissões, né? E elas são divididas, comissão de direito do consumidor, direitos humanos, justamente para poder atender a população quando a população precisar. Importante. O sistema OAB, ele há de fato, doutor Felipe, várias comissões temáticas, tanto no Conselho Federal, tanto no Conselho Seccional aqui do Piauí. Que é a nível de Estado. Que é a nível de Estado, né? É importante, até para os internautas entenderem, o sistema OAB, sede em Brasília, o Conselho Federal com sede em Brasília, as subseções, cada Estado tem sua seccional, então o Piauí tem a seccional do Piauí, e cada seccional tem as subseções. Aqui na seccional do Piauí nós somos 15, doutor Kennedy, nós somos 15 subseções. Eu estou juntamente com minha diretoria, com o Conselho, presidindo a subseção de Piripiri, que abrange aqui uma área de 12 cidades. E essa essencialidade, a Constituição trouxe de forma muito clara a essencialidade da advocacia para a sociedade, para o advogado. Quando ele trouxe bem claro, na própria Constituição, o advogado é essencial à administração da justiça. E essa essencialidade se percebe no dia a dia, tanto na defesa da advocacia como na defesa da sociedade. E para isso, nós temos as comissões temáticas. Comissão do idoso, comissão de prerrogativas, que tem essa função de valorizar, de fazer valer as prerrogativas da advocacia, que é importante dizer, que está prevista no artigo 7º do Estatuto da Advocacia. E quando eu falo estatuto, na verdade é uma lei federal, que regulamenta a atividade da advocacia. E as comissões, eu quero aqui aproveitar, cumprimentar cada presidente e membro de comissões aqui da subseção de Piripiri, que tem um trabalho relevante no cumprimento das finalidades da OAB, para com a advocacia e para com a sociedade. Quero aqui aproveitar e agradecer a cada um de vocês que se irmanam com a gente no sentido de melhor gerir a OAB. E as comissões, eu costumo dizer, doutora Cristiane, que as comissões ela é braço, perna, porque as comissões são órgãos de assessoramento da diretoria. Então, por isso nós temos as comissões temáticas, comissão de direito do trabalho, comissão de direito penal, comissão de direito previdenciário, comissão de direito do consumidor, que aproveita eleitoral, aqui, comissão de eleitoral. Então, nós temos várias comissões temáticas exatamente para assessorar, falar em nome da OAB. E de suma importância, né? De suma importância para o cumprimento das finalidades da OAB. E que a classe, ela se una cada vez mais, acredito que juntos somos mais fortes, né? Com certeza. Nós temos, assim, na verdade eu costumo dizer, quem é que faz a OAB? A OAB somos todos nós. Então, cada advogado representa a OAB na sua atuação. Eu faço parte de uma comissão. Importante, o doutor Felipe faz parte aqui da comissão de esporte, que tem essa finalidade de fomentar a comissão de esporte. Comissão de esporte e comissão da OAB na universidade. E comissão da OAB na universidade, que tem esse elo dos estudantes que estão lá ainda naquele período da universidade, na faculdade, quase saindo. Aquela transição. Aquela transição de se formar, passar na OAB e entrar no sistema OAB. Então, a comissão da OAB na universidade tem essa finalidade de fazer esse elo, essa orientação, né? Então, é importante. Essa comissão, doutor Cristiane, realmente é muito importante. Ela é crucial, porque é impossível a diretoria da OAB, doutor Kennedy, internautas que nos assistem, conhecer toda a temática do direito.
Por isso que é necessário as comissões temáticas, porque cada comissão vai estar ali na sua área de atuação e vai poder falar, sugerir, requerer, recomendar em nome da OAB. Quando a comissão faz um requerimento, faz um pleito em nome da OAB. Então, a OAB, enquanto instituição, está de portas abertas para a sociedade. Quero aqui aproveitar o espaço do PodLegis de convidar a OAB, o presidente Celso, que eu aproveito para mandar um abraço ao nosso presidente do Conselho Seccional hoje. Que é o presidente da seccional do Piauí, que tem feito um excelente trabalho. Ele costuma dizer, e eu a subscrevo, não existe nenhum lugar que respira mais democracia do que na Casa da Cidadania, exatamente na OAB. E aí eu aproveito aqui para dizer que a OAB é uma casa da cidadania, não é somente uma casa da advocacia. Lá nós atendemos todos os dias pessoas da sociedade que procuram na OAB e encontram amparo na OAB nos mais diversos temas. Quer dizer que nós estamos abertos de 8 da manhã às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e a OAB está de portas abertas, não só para a advocacia, mas para toda a sociedade que dela precisar. Então, se a sociedade precisar, procure a subseção ou a seccional do seu estado ou cidade. Exatamente. Todo aquele que precisar da OAB, tanto no âmbito da subseção, aqui a gente está de portas abertas, na seccional, de igual forma, o presidente Celso lá com o Conselho Seccional estarão de portas abertas, assim como no Conselho Federal, a depender do âmbito de atuação ou da necessidade de cada um. Essa comissão que tu falou da universidade, como é o nome dela? OAB na universidade. Comissão OAB na Antes universidade. mesmo de me tornar advogada, né? Tô praticamente com quase 2 meses de carteira e eu sempre gostava de participar dos eventos da OAB. Eu já sabia que eu ia ser advogada, que eu ia me tornar advogada e eu sempre gostei muito de participar e sempre fui muito bem recebida. Né? Sempre me senti muito bem na OAB. É importante. Nós temos, doutor Felipe, demais colegas do PodLegis, internautas, nós temos aqui a coordenação do SEG, Conselho da Advocacia, que tem feito um excelente trabalho. Quero aproveitar aqui para mandar um abraço ao doutor Tiago, doutor Danilo, que tem feito um trabalho aqui na subseção de acolhimento da advocacia. O colega entrou no sistema OAB e, às vezes, como diz o nosso amigo Aurélio, nosso professor Aurélio, o jovem advogado é como se fosse um irmão mais novo, que a gente acolhe, que a gente cuida. Né? E o pessoal do SEG, quando os colegas advogados estão recebendo sua carteira da OAB, toda a diretoria, todo o conselho da OAB, nós temos recebido a jovem advocacia, que recém-ingressa na OAB, e mostrado toda a história do sistema OAB, apresentando aqui o nosso prédio da OAB, a nossa estrutura, e acolhendo, e dizendo, a OAB está aqui para quem dela precisar. E eu aproveito, doutora Cristiele, a temática, o ensejo, para convidar aqui a advocacia da subseção de Piripiri, que ainda não faz parte das comissões. Procure a subseção de Piripiri, procure a nossa coordenadora da comissão, a doutora Érica Ribeiro, que é a nossa vice-presidente, e venha para a OAB, venha participar do sistema OAB de forma ainda mais próxima. Então, fica aqui o convite para toda a advocacia para participar das diversas variadas comissões temáticas que há aqui na subseção de Piripiri. Doutor Manuel, também tem a questão das especializações também na ESA, né? Muito importante, porque o advogado ele tem que sempre procurar se especializar cada vez mais. E tem esses cursos que são proporcionados para a gente, né? Verdade, doutora Cristiele. Eu quero até aproveitar a doutora lembrou muito bem, o advogado ele não é profissão de covardes. Exatamente. E a gente precisa ter coragem, altivez na defesa do nosso constituinte. Mas para ter coragem é necessário ter conhecimento. Né? E aí, nesse sentido, a advocacia da subseção de Piripiri, nós temos uma advocacia pujante. Nós temos uma advocacia que estuda, que se qualifica. E a nossa Escola Superior da Advocacia, hoje coordenada pelo nosso professor Tiago Carcará, em Teresina, na UAB do Piauí, e aqui a nossa coordenadora na subseção de Piripiri, a doutora Faela Nascimento, tem prestado um relevante trabalho para a advocacia, fomentando a cultura, fomentando inúmeras pós-graduações, inclusive estão abertas agora
com desconto para a Jovem Advocacia, cursos práticos realizados todo pela Escola Superior da Advocacia. Eu aproveito para dizer que aqui, antes da pandemia, nós trouxemos a primeira pós-graduação presencial para Piripiri e já estamos pensando em outra para fazer aqui para a subseção de Piripiri, exatamente para qualificar a advocacia. Então, um cidadão ou cidadã aqui da subseção de Piripiri, que precisar de qualquer advogado em qualquer área, ele vai encontrar advogados e advogadas abnegados e preparados, capacitados, para resolver a sua demanda. Então, gente, os nossos ouvintes, está aberta ainda as inscrições para as pós-graduações da ESA. Entre no site da ESA, né, e faça sua inscrição. Exatamente. Tem várias pós disponíveis. Nós temos várias, eu não me acordo aqui, mas temos direito digital, inúmeras pós-graduações, Direito... eu não me ocorre aqui. Tribunal do Júri. Direito digital, Tribunal do Júri, Família e Sucessões, Direito Militar, Direito Médico, e eu só lembro dessas 5, mas tem mais, mas tem mais, mas eu só lembro... E aí eu realmente aqui aproveito mais uma vez para estimular a advocacia, que já tem feito isso na subseção de Piripiri, a advocacia tem aproveitado a nossa Escola Superior da Advocacia e tem se qualificado, seja nos cursos de pós-graduações e seja nos cursos práticos, que também é importante. Realmente, é bem importante mesmo, até porque quando a gente sai da faculdade, a gente não sai sabendo aquela... A faculdade não ensina, como ser advogado, né? Então você vai aprender na prática, e aí a importância que eu levo essa mensagem para os estudantes de direitos que ainda que ainda não estão estagiando, que procuram um escritório da advocacia para que ele possa ali aprender, ensinar e aprender. Eu costumo dizer que todos nós, a gente aprende Exatamente. e ensina. Cada então não dia... espere, estudante de direito, não espere se formar para só assim buscar um escritório de advocacia. É importante que ele busque antes. E aproveite os cursos práticos que a nossa Escola Superior da Advocacia oferta e oferece. E graças a Deus que aqui em Piripiri a gente tem o nosso presidente, né, que é super acessível, sempre está aí de portas abertas, sempre quando a gente manda mensagem, sempre está disponível para atender a gente fica feliz com isso também. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Na OAB a gente cumpre uma missão, e a nossa missão, enquanto presidente, é servir a advocacia e servir a sociedade. Enquanto estivermos lá, não só a mim, mas toda a diretoria, todo o Conselho da Subseção de Piripiri, dos servidores que são abnegadas, servidores aqui da Subseção de Piripiri, a nossa função e a nossa missão é cumprir a finalidade da OAB e servir a advocacia. Doutor Manuel, no início da sua explanação, o senhor falou da essencialidade do advogado na execução da justiça. Exatamente. É uma função essencial, e o senhor também falou da defesa que a OAB tem da cidadania. A OAB é a casa do cidadão, a OAB é a casa que defende a cidadania. E hoje, assim como já há muito tempo, um ramo do direito que exige realmente a presença do advogado é o ramo trabalhista, que, na verdade, é o tema da nossa conversa de hoje. Dentro do direito do trabalho, dentro das leis, da legislação trabalhista, após a reforma de 2017, o senhor acredita que houve perda de direitos dos trabalhadores? Como é que o senhor enxerga a reforma trabalhista de 2017? Tivemos a reforma trabalhista em 2017 e aí realmente muita coisa mudou e eu entendo que os trabalhadores perderam. Nós tivemos a questão do trabalho intermitente, muita coisa que a reforma trouxe e que realmente houve uma perda de direitos sociais, que é fundamental, que traz lá na nossa Constituição Federal. Então, é uma reforma que, lá em 2017, quando ela entrou em vigência, realmente trouxe uma preocupação para toda a advocacia. Muita coisa já caiu, né? Já caiu. Considera inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Um ramo do direito essencial para o cidadão, que é os direitos sociais. Né? Direito ao trabalho, direito às férias, direito, enfim. Então, é essencial. Então, realmente teve muita perda de direito. Um dos objetivos ditos para que fosse feita a reforma trabalhista seria facilitar a contratação de funcionários pelas empresas, aumentar o número de empregos, que naquele momento o Brasil tinha 14 milhões de desempregados. Então, um dos objetivos da reforma foi este. O senhor acha que conseguimos atingir esse objetivo? Melhorou o número de admissões? Decorrido esse período, esse lapso temporal, eu não vejo como melhoria
para o trabalhador. Né? Eu não vejo como melhoria para o trabalhador decorrer desse período. E o que se percebe, que, na minha visão também, muitas mudanças, na verdade, que se percebe o quê? Que há a contratação, mas há, na verdade, uma precarização das relações de trabalho. O empregado trabalhando, mas recebendo valores, muitas vezes, não condizentes, né, com a sua necessidade. Então, eu entendo que houve uma precarização das relações de trabalho. Havia uma preocupação muito grande, principalmente dos profissionais de direito que militam na área trabalhista, de que se reduzissem as demandas na Justiça do Trabalho. Essa demanda foi reduzida realmente? No início, sim, reduziu bastante. Nós tivemos aquela situação, questão da condenação em honorários, sucumbência recíproca, né? E aí, naquele momento, em 2017, que passou o período que entrou em vigência a reforma trabalhista, realmente houve uma queda substancial, porque era tudo ainda muito novo, né? Nas demandas trabalhistas. E aos poucos, né, o próprio Poder Judiciário foi se amoldando, né, a reforma. Muitas delas, muitos dispositivos da lei foi para o Supremo Tribunal Federal, que considerou também muitos pontos inconstitucional. Mas de lá para cá, Dr. Kennedy, no início realmente caiu bastante a demanda. E aos poucos ela foi retomando e hoje já há voltou ao normal. Voltou ao normal essa demanda nas ações trabalhistas. Essas perguntas lhe foram feitas porque um dos objetivos nossos aqui hoje é justamente esclarecer para os web espectadores internautas que estão nos ouvindo, tirar deles as dúvidas. Porque depois dessa reforma, muita dúvida ficou no ar e ainda prevalece até hoje. Muito trabalhador não sabe quais são os seus verdadeiros direitos. No momento que eles são contratados pelas empresas, eles não têm um esclarecimento, não é esclarecido a eles quais são os direitos. Quais são esses direitos básicos do trabalhador? Vamos lá. Primeiro, todo trabalhador ele tem direito a, primeiro, receber um mínimo vigente. Ele deve ser contratado, carteira assinada, né? Ele deve ter carteira assinada, e aí, carteira assinada, receber o salário mínimo vigente, pelo menos o mínimo nacional. Tem direito a férias. Por uma carga de 8 horas de trabalho diária, né? Exatamente. Ele tem uma carga de 8 horas diárias e 44 semanais, conforme prevê a nossa Constituição Federal. Ele tem essa carga semanal, e a carga hora básica, 220 horas mensais, e ele tem direito a quê? Quando do trabalho, né? Está trabalhando, ele tem direito a carteira assinada, como já falei, receber o salário, pelo menos o mínimo vigente, tem direito a férias, quando ele passa um período de aquisição, de 12 meses, tem direito a férias, tem direito a FGTS, né? O empregador paga mensalmente 8% da remuneração numa conta vinculada administrada pela Caixa Econômica Federal, tem direito a receber hora extra, se ele assim fizer, trabalhar, se ultrapassar as 8 horas diárias e 44 semanais, e não tiver nenhum acordo ou convenção de compensação, ele tem direito a receber a hora extra. Né? Então, em linhas gerais, ele tem esses direitos básicos, direito previsto na nossa Constituição Federal, lá dos direitos sociais, ele tem esses direitos. Sim, esses são os direitos básicos garantidos tanto pela CLT quanto pela Constituição Federal. E ratificados pela reforma de 2017. Esse é o mundo ideal. Infelizmente, esse mundo ideal ele tem as suas falhas. E é justamente para corrigir essas falhas que existe a Justiça do Trabalho. Exatamente. E existem os advogados que militam na área trabalhista, que estão prontos a atender tanto o empregado quanto o empregador. Efetivamente, tem sido feita justiça? Sim, eu entendo que sim. Na Justiça do Trabalho, ela tem a Justiça do Trabalho é uma das justiças mais sérias desse país, né? Tribunal TRT 22, eu quero aqui aproveitar e parabenizar, tem feito um trabalho de excelência no julgamento desses processos. Que é o do Piauí, né? Que é o do Piauí, TRT 22 aqui do Piauí. Apesar de nós ter, no geral, a gente tem uma justiça que não tramita com a celeridade que a gente precisa, mas a Justiça do Trabalho é uma justiça que ela... É exceção, né? Ela tramita com a maior rapidamente, celeridade, né? Em relação às demais, e tem prestado uma assistência realmente para os trabalhadores
e empregadores, né? Que o justiça do trabalho é importante se falar, que ela está ali para, após uma análise, uma instrução processual probatória, o juiz vai verificar se reclamante assiste direito a ele, ou se assiste direito ao reclamado, né? E eu entendo que tem feito sim justiça. O justiça do trabalho tem feito um papel importante para a sociedade. A pergunta que eu lhe fiz foi justamente para esclarecer esse ponto. Porque existia uma percepção, e até hoje ainda persiste, a percepção de que a justiça do trabalho ela foi feita para o trabalhador. Ela foi feita para proteger o trabalhador. Muito se ouve dos leigos, entrou na justiça do trabalho, o trabalhador já ganhou. Não é bem assim. É bom esclarecer, porque o trabalhador ele precisa ter esse conhecimento, esse entendimento. E o nosso objetivo aqui é este, levar para o trabalhador conhecimento, esclarecimentos para que ele possa tomar uma decisão, mas uma decisão com responsabilidade. Justa. Procurar a justiça do trabalho, procurar um advogado trabalhista, no momento que ele precisar, mas trabalhando com a verdade. Com certeza. E aí, certamente, na hora que pegando a deixa o reclamante, que é assim, o trabalhador, o ex-empregado, que procura um advogado ou advogado da área trabalhista, certamente, na conversa, a advogada vai perceber ali se realmente é possível ajuizar uma ação ou não, se assiste probabilidade de se garantir esse direito na justiça, né? Porque é como o Justiça do Trabalho está aí para empregado e empregadores. Essa ideia de que o Justiça do Trabalho é só para empregado, na verdade, essa confunde, inclusive, com o surgimento da Justiça do Trabalho. Quando se pega lá na Revolução Industrial, em que havia a exploração da máquina sobre o homem, então aquela situação de exploração do trabalho degradante, né? Trabalho escravo. 20 horas de trabalho. Então, o Justiça do Trabalho surgiu para dar uma equilibrada, né? Surgiu nesse período, para equilibrar. Mas o Justiça do Trabalho está aí para atender empregado e empregadores. Até porque o juiz também é imparcial. Não, né? o juiz é totalmente então, imparcial. tem... Totalmente imparcial. O Justiça do Trabalho está aí para fazer justiça social. Como diz, nós temos um Justiça do Trabalho que tem cumprido o seu papel, né, na sociedade e tem feito, enfim, tem contribuído com a sua missão de bem julgar. E a Justiça do Trabalho, ela é a justiça do empregado e do empregador, ou melhor, é de interesse da sociedade. Agora uma perguntinha aqui, doutor. Trabalho sem carteira assinada, tenho algum direito? Quais os meus direitos? Vamos lá. A gente recebe muitas essas perguntas. Trabalho sem carteira assinada, e aí? Vamos lá. Primeiro, trabalho com carteira assinada e com carteira assinada, os direitos são os mesmos. O contrato de trabalho, o direito de trabalho, ele não é um contrato solene. Né? Ele não necessariamente o empregador precisa pegar a sua carteira de trabalho física e assinar a carteira para que se configure uma relação de emprego. Então, o empregado que trabalha sem carteira assinada, seja para pessoa física ou jurídica, ele poderá sim configurar uma relação de emprego, desde que haja a pessoalidade, a remuneração, o reconhecimento do vínculo, o reconhecimento do vínculo empregatício, em reconhecendo esse vínculo, ele vai ter direito a todos os direitos sociais previstos na Constituição. Quais? Primeiro, assinar a carteira de trabalho. Receber pelo menos o mínimo. E se durante o contrato de trabalho ele recebia, por exemplo, meu salário mínimo, ele vai ter direito a receber a diferença daquilo que ele não recebeu. Vai ter direito a férias, né? Vai ter direito a 13º salário, previsto lá na Constituição Federal. Vai ter direito a receber de FGTS, na eventual rescisão, com a aplicação da multa de 40%, vai ter direito a aviso prévio, o empregador vai ter que avisar. Agora, é necessário que se diga que para esses direitos seja efetivado, em regra, o empregador que contrata, que não assina a CTPS do empregado, quando ele vai se dispensar, quando ele é dispensado, às vezes pode ser que o empregador não cumpra com essa obrigação de pagar todas as verbas rescisórias decorrendo do contrato de trabalho. E aí, caso o empregado passe por essa situação, e aí realmente cabe a ele procurar um advogado da área, né, para que possa orientar
e fazer e buscar esses direitos na Justiça do Trabalho. E aí realmente, aí lá sim, lá, doutor Kendi, em eventual ação trabalhista, ele precisa provar esse vínculo empregatício. E provando esse vínculo empregatício com aquele empregador, aí sim, ele vai receber, a direito dele, receber todas as verbas decorrentes daquele contrato de trabalho. Então, ainda que não tenha carteira assinada. Então, se eu sou contratado e aí o meu patrão não assina a minha carteira. Um ano depois, não, resolvi aqui, eu vou assinar a sua carteira. Beleza, passei um ano sem carteira assinada, mais um ano com carteira assinada. Né? Fui demitido, não recebi nenhuma verba, tive que procurar um advogado para acionar a Justiça do Trabalho. No caso, então, eu vou receber os direitos trabalhistas desde os 2 anos que eu trabalhei. Mesmo aquele primeiro ano não tinha a carteira assinada, não é isso? Ele tem direito. Agora, em regra, quando o empregado que passa um ano no contrato precário, ou seja, sem carteira assinada, e o empregador um ano depois assina a carteira dele e trabalha mais um ano, se houver uma demissão, na prática, o empregador paga 1 ano de carteira assinada. Na prática, não se vê muito pagar os 2 anos, embora é direito dele, e agora nem sempre se vê isso. Aí o que o empregado precisa fazer? Ele precisa, caso ele queira, ele precisa procurar um advogado ou uma advogada e ajuizar uma reclamação trabalhista requerendo o vínculo empregatício desde quando ele começou a trabalhar até quando ele foi demitido. Aí sim, ele provando esse vínculo empregatício na Justiça do Trabalho, ele vai receber esse período, esses 2 anos de contrato de trabalho e as verbas rescisórias decorrentes dessa rescisão. E aí sim, ele vai receber, ele vai receber férias, ele vai receber na rescisão férias, porque ele, vamos considerar que nesse período de carteira assinada ele não tenha, por exemplo, tirado férias, né? Porque as férias, que é um direito constitucional, você tem um período aquisitivo de 12 meses de trabalho e tem um período concessivo, que são 12 meses seguintes, subsequentes. E aí, se o empregador demitir, no período que, na verdade, ele era para conceder as férias, por exemplo, nesse contrato de trabalho, pegando como exemplo, ele vai ter direito às férias do primeiro período e do segundo período. Aí, 13º, FGTS de todo o período. Enfim, ele vai ter todas as garantias sociais previstas na Constituição e na CLT, decorrente desse contrato de trabalho que, como disse e repito, não precisa ter carteira assinada para ter direito. Se ele provar esse vínculo empregatício, ele vai ter direito tanto quanto se tivesse carteira assinada. Então, doutor Manuel Nelson, seria um conselho muito bom para os empregadores, no momento que contratarem seus empregados, assinem desde já a carteira, mantenha-se dentro da legalidade, até por uma questão econômica. Sim. Que fica muito mais econômico para o empregador. E muitos acham que não. Muitos acham que ao não assinar a carteira, eu digo muitos empregadores, sim, acham que ao não assinar a carteira de trabalho, eles estão economizando, eles estão se eximindo das responsabilidades fiscais e sociais junto ao trabalhador. Então, um conselho muito bom para o empregador é que assine a carteira do empregado no momento da admissão do empregado. Até mesmo porque essa despesa que ele terá vai ficar muito menor para ele do que se ele sucumbir lá na frente numa ação trabalhista, numa reclamação trabalhista, não é isso? Com certeza. Então, a dica que eu deixo aqui para os empregadores, né, aqui da Subseção de Piripiri, e todos aqueles que nos assistem aqui no PodLeg, é que assine a carteira daquele seu empregado, que possa ter um RH, que tenha o conhecimento da legislação trabalhista, para evite, faça o trabalho preventivo. Se possível, contrate um advogado para fazer a assessoria jurídica da sua empresa. Porque a assessoria jurídica, ele vai evitar, doutor Kendi, uma demanda lá na frente que pode ficar muito caro para a empresa, para o empregador. Chega muitas vezes até a inviabilizar o funcionamento da empresa, né? Principalmente empresas de pequeno porte, se sucumbem numa provável reclamação trabalhista, pode muitas vezes vir até a sucumbir. É verdade, porque assim, eu acho interessante que na Justiça do Trabalho, totalmente imparcial, a sentença
quando o juiz condena para uma mega empresa, quando o juiz julgou, analisou toda a instrução probatória e se convenceu que deve ser condenada, por exemplo, é a mesma sentença que ele julga uma empresa bem pequena, se tiver os mesmos requisitos e às vezes fique viável para a empresa menor, porque a condenação pode ficar muito grande. É porque a lei se aplica a todos. Se aplica a todos. Não só a pequena e não só a grande, se aplica a todos. Então a orientação realmente é que o empregador, que ele possa estar se regularizando, contratando seus empregados, assinando carteiras, deixando claro essa questão, entrada e horário, ponto, se for necessário, controle de ponto, que a empresa possa se organizar. Para lá na frente, amanhã depois, ela não venha a ser surpreendida com a reclamação trabalhista. Às vezes, no momento que você contrata, que decorre um período, quando vai rescindir o contrato de trabalho, os valores às vezes não é tão grande como uma ação trabalhista. Porque ela demora um tempo, aí pode ter hora extra, por exemplo, correção, custo processual, vai gastar com honorários advogado. advocatícios. Então, assim, vai ficar muito mais caro. Então, a orientação realmente é que o empregador ele possa estar cumprindo a legislação. Doutor, e o prazo que o empregador tem para assinatura? Muito boa. Prazo para assinar a carteira de trabalho. Antes da reforma, o empregador tinha 48 horas para assinar a carteira do empregado. Hoje, o empregador ganhou um prazo, ele tem 5 dias para assinar a carteira do empregado. Então, o empregador contratou, e aí ele vai assinar ou a carteira física ou a carteira digital, né? Porque hoje, hoje há a carteira digital, ele pode fazer a assinatura nos mesmos moldes. Né? E após a assinatura, ela deve ficar disponível para o empregado no prazo de 48 horas. Mas o empregador tem esse prazo aí. E o que pode acontecer caso essa carteira não seja assinada? Ótimo. Com a reforma também, caso o empregador mantenha um empregado sem carteira assinada, ele pode sofrer 2 penalidades. Uma de ordem administrativa, ele pode sofrer, por exemplo, uma fiscalização pelo Ministério do Trabalho, que poderá fazer uma aplicação de uma multa naquela empresa. Pode ser que o fiscal apenas faça uma advertência, mas pode ser que aplique uma multa. Em relação... E poderá pagar, vamos considerar aqui, o juizamento de uma ação trabalhista. Ele vai pagar uma multa de R$3.000 por cada empregado que está sem carteira assinada. Então, o que o ex-empregado, numa eventual reclamação trabalhista, pede na Justiça do Trabalho quando ele entra com a ação que não tinha carteira de trabalho assinada? A primeira coisa que ele faz é pedir a aplicação da multa. A aplicação da multa de R$3.000 por cada empregado que aquela empresa tivesse sem carteira assinada. Então, por isso é importante que o empregador, os empregadores, as empresas, que ele possa estar cumprindo. Realmente é importante, aí daí a importância, a essencialidade da advocacia para prestar assessoria para as empresas e que ela não venha realmente cair nessa situação de penalidade, tanto de ordem administrativa, como uma eventual ação trabalhista e pagar por esse período aí, por esse valor, tantos quantos empregados tiver na empresa. Então vale muito a pena você seguir o procedimento correto. Vale muito a pena. Vale muito a pena. A prevenção é mais barata. A prevenção é mais barata. O doutor disse que a multa, caso for ajuizar uma ação trabalhista, é de R$3.000. E essa multa administrativa tem algum? Eu não sei que valores quanto nessa questão do Ministério do Trabalho. Mas eu lhe garanto que é alta. É maior do que essa de 3 mil. Então não compensa. A multa é alta. Você pode ter certeza. Então, a multa é muito alta. Uma assinaturazinha ali rapidinho economiza muito. Doutor, você começou a falar anteriormente, bem no comecinho, sobre a questão do reconhecimento do vínculo empregatício. Então, eu queria que o doutor falasse mais um pouco sobre como funciona esse reconhecimento. Pronto, vamos lá. Então, o reconhecimento do vínculo empregatício, primeiro, como eu falei, assim, o contrato de trabalho ele não é um contrato de ordem solene, né? De repente, você chega ali, aqui uma empresa em condição civil, por exemplo, de repente você começa a passar ali, começa a ajudar, ajuda um dia, ajuda 2 dias, de repente você está 1 mês, 2, 3 meses ajudando aquela empresa, e de repente já há um contrato de trabalho. Né? E aí, assim, vamos considerar, pegando o exemplo hipotético que o doutor Felipe colocou, vamos considerar a hipótese de um empregado trabalhou aí 12 meses em uma empresa, sem carteira assinada,
né? E aí houve a ruptura do contrato de trabalho. Embora o empregador não tenha formalizado o contrato de trabalho, mas o contrato de trabalho ele não é solene, então ele já existiu de forma tácita. Então, desde o momento, do Desde o primeiro momento que dia o que eu... empregador começou, o empregado vai todos os dias, há um pagamento de salário, há essa obrigação de prestar o serviço, o empregador na contraprestação de pagar o valor A ajustado. subordinação, né? Exatamente, que é exatamente a subordinação. E aí, assim, para comprovar esse vínculo, na Justiça do Trabalho, por exemplo, que em regra o empregador, quando há essa ruptura do contrato de trabalho, nem sempre o empregador reconhece todo esse período e faz o pagamento. Quando há, ótimo. Não precisa entrar com ação trabalhista para reconhecer esse vínculo. Mas quando não há, e aí o empregado ele pode entrar com a reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, e ele pode se valer de vários meios de provas. Né? Por exemplo, vamos considerar que o pagamento era feito em conta, o depósito em conta. Tira o print. Mensagem de WhatsApp. E é uma prova que é muito utilizada, é muito essencial, dentre todas as outras, né? A prova testemunhal. Né? É uma mais importante, que né? é importante. E o juiz vai poder sentar ali com aquela testemunha que presta um compromisso Falar a legal verdade. de falar somente a verdade, sob pena de sofrer uma penalidade legal. E aí o juiz, ao ouvir, após a instrução processual, após esse acervo probatório que eventualmente o reclamante possa ter, dentre essas que eu coloquei, mas poderá ter várias outras, e aí sim, provando esse vínculo, provando o vínculo empregatício, aí o empregador é obrigado a fazer todos os pagamentos decorrentes desse contrato de trabalho. Se recebia um valor menor que o salário mínimo, tem que fazer o pagamento da diferença. E se nunca pagou a FGTS, vai ter que pagar a FGTS com acréscimo de 40%. Se não pagou o aviso prévio na demissão, vai ter que pagar o aviso prévio na demissão. Não emitiu as guias de seguro-desemprego, vai ter que contratar e emitir as guias de seguro-desemprego. Que as guias de seguro-desemprego é para quem é demitido de forma involuntária. E aí foi demitido, logicamente que sem carteira assinada, ele não tem como emitir. Guias, né? E aí como é que geralmente acontece no trabalho? O juiz, quando não há um acordo, o juiz condena essa indenização substitutiva. Vamos considerar que aquele empregado tinha aí direito a 4 parcelas de seguro-desemprego. O juiz, na sentença, se houver o pedido, na inicial, e geralmente há, o juiz vai condenar aquela indenização substitutiva ao seguro-desemprego, que era devida ao empregado, e é importante dizer que esse seguro-desemprego, quem paga não é o empregador, quem paga é o governo, é a União, podemos dizer assim. Mas se o empregador não assinar a carteira de trabalho, e ele poderá ser condenado em pagar essa indenização substitutiva ao seguro-desemprego. Aí sai do empregador. Então ele tem todo esse direito aí, ele provou esse vínculo empregatício. E, doutora Cristiane, tem vários outros meios de prova de fazer para provar esse vínculo. Mas, em regra, quando o vínculo de trabalho, quando o contrato é precário, nem sempre, às vezes acontece de não ter muita prova, não tem documento, porque não tem um contra-cheque, às vezes o pagamento é feito em mãos, mas às vezes tem uma mensagem de WhatsApp, tem um áudio, fotografias, né? E testemunhas, que é muito utilizada e é eficaz em todo o sistema de justiça brasileiro, e na justiça do trabalho não é diferente, é muito utilizado. Então, se eu trabalhei 1 mês, 2 meses, 3 meses, da mesma forma, eu tenho o meu direito. Tem direito. Porque tem a percepção também de muito empregador, eu contratei só por 1 mês, eu contratei por 2 meses, não precisa assinar carteira, só período de experiência por 90 dias. Ele vai ser obrigado, ele vai pagar do mesmo jeito. FGTS, seguro de, férias, proporcional ao período, né? 13º, proporcional ao período. Então ele vai ter todos os direitos previstos na Constituição, dos direitos sociais, no artigo 7 da Constituição Federal, e previsto na CLT. Então é importante que os empregadores fiquem atentos com relação a essa questão da legislação trabalhista. Porque, como disse anterior, quando a sentença realmente vem, ela poderá vir pesada. E servindo para uma grande empresa e servindo para uma empresa bem pequena, que às vezes inviabiliza o funcionamento da empresa. Que hoje em dia é uma grande parte, né, das pequenas empresas. Há bastante pequenas empresas no Brasil, então realmente... O que acontece muito com as pequenas... Quando, no caso de pequenas empresas, e aqui na região aqui da subseção de Piripiri, as empresas locais geralmente são pequenas empresas, há muito acordo.
Justiça do trabalho é uma justiça que há muito acordo, em que as partes dialogam e é celebrado um acordo ali entre as partes e põe fim àquele litígio. Né? E põe fim àquele litígio. E o acordo ele é sempre bom, porque quando há o acordo que é vontade das partes, as partes cedem uma parte, um cede uma coisa, outro cede outra, com aquela finalidade de fazer um acordo e pôr fim ali Inclusive, a reforma trouxe até a possibilidade do acordo extrajudicial, né? O que aconteceu? Que evita os trâmites legais, se torna mais barato para as partes, né? E põe fim a uma possível demanda, né? Exatamente. O que acontecia muito antes da reforma? Era aquele acordo de fachada, que é bom que se diga que a justiça rechaçava e rechaça. É aquela ideia de você simular que foi demitido, simular a questão da demissão, e aí você não recebe os 40% do seguro-desemprego. O empregador faz o pagamento do seguro-desemprego, recebe e depois devolve. Então havia muito isso na prática, né? E aí com essa possibilidade após a reforma de que as partes vai poder fazer esse acordo, não vai receber seguro-desemprego, porque seguro-desemprego só tem direito de seguro-desemprego quem é demitido de forma involuntária. Mas pelo menos ele vai, hoje com a reforma é possível. Esse acordo, ele vai receber um percentual do FGTS, né, e não tem essa simulação de demissão, né? A reforma trouxe isso. Uma vantagem, né? É uma vantagem. Da reforma. É uma vantagem. A reforma ela veio para, ela regulamentou essa situação, porque às vezes o empregado quer sair, né, tem interesse e a empresa às vezes não quer demitir, porque às vezes está com dificuldade financeira. O custo é mais alto para ela, enfim, né? O custo mais alto. E ali as partes fazem um acordo e já tem essa previsão legal, então a reforma trouxe isso que ficou bom. Doutor, nós falamos do prazo para assinar a carteira e da multa, né? Sim. E há um prazo para, a partir do momento que eu sou demitido ou peço demissão, para o empregador pagar as rescisões. E se há uma sanção, caso haja um prazo e ele não cumpra esse prazo? Sim, há um prazo. Quando há a demissão ali do empregado, se for uma demissão em que o empregador, demissão sem justa causa, em que o empregador avisou previamente, o que é avisar previamente? Comunicar ao empregado, a partir de hoje, daqui a 30 dias, nós não iremos precisar mais do seu trabalho. Você vai cumprir o aviso prévio trabalhado. O aviso prévio trabalhado é? Ele vai cumprir o aviso prévio, o empregador avisa 30 dias antes, e aí ele vai cumprir o aviso prévio trabalhando, mas sabendo que já não vai permanecer na empresa. E trabalhando até numa carga um pouco reduzida. Ele trabalha numa carga um pouco reduzida, exatamente para ele procurar emprego. Né? Essa é a ideia, uma nova colocação no mercado de trabalho. E o empregador precisa fazer o pagamento no primeiro dia útil após o fim desse contrato de trabalho. Ele tem que pagar. Se ele não pagar... Se encerrou o aviso prévio, primeiro dia útil, o dinheiro tem que estar na conta. O empregador tem que pagar a rescisão. Se não pagar, vai pagar uma multa equivalente ao salário do empregado. E pode ser que o empregador diga assim, pode ser que o empregador diga que não precisa mais, a partir de hoje, senhor fulano, o senhor não precisa vir mais para a empresa. E o senhor não precisa cumprir o aviso. Pode deixar que a gente vai pagar o seu aviso indenizado. Aí a empresa tem 10 dias para fazer esse pagamento. Se passar desses 10 dias, aí ele paga uma multa que a gente chama da multa do artigo 477 da CLT. O aviso prévio trabalhado, ele trabalha por 30 dias ou tem um prazo? Ele obrigado a ser folga esses 7 dias. Dos 30 dias ele folga 7 dias. Ou ele sai 2 horas mais cedo. Mas tem que ser 30 dias ou se for trabalhado? Se for trabalhado, em regra, 30 dias. E aí o indenizado... Quando é indenizado, o empregador fala para o empregado que não precisa mais e ele não precisa mais ir trabalhar. E aí, como é indenizado, ele tem 10 dias. 10 dias para fazer o pagamento. E aí, como a empresa se organizou, a empresa avisou previamente, então, na verdade, ela teve esse prazo. Ela já se preparou o seu caixa para poder honrar o compromisso. Para poder honrar o compromisso com aquela rescisão. É por isso que o prazo é imediatamente, logo terminou a questão do aviso prévio. Doutor, vamos simular aqui uma consulta aqui. Eu sou um trabalhador e aí fui demitido, não recebi nada, eu chego no seu escritório. Não, vamos simular, eu sou o seu cliente agora. Vamos lá para ver como é que funciona. Boa noite, doutor Manuel. Tudo bem? Eu sou advogado trabalhista, não é isso? Sim.
É porque eu trabalhei e recentemente eu fui demitido. Tá com uns 10 dias, 11. Eu não faço uns 10, 11 dias que eu fui demitido, né? E não recebi nada até agora. O que é que a gente pode fazer? Pronto, eu vou responder, mas vou já fazendo a análise. O que nós, advogados, que atuam na trabalhista, que nós fizemos? É a consulta. A consulta. Você vai A me gente responder faz como se você estivesse respondendo. É uma entrevista com o cliente. Aí eu vou pegar todo o seu histórico do trabalho. Saber, lhe perguntar Pergunte quando aí, eu vou lhe realmente você responder. começou a trabalhar. Você começou a trabalhar quando na empresa? Você precisa dizer o dia que você trabalhou. Exato. O Dia da admissão. o dia da admissão, quando saiu, o seu horário de trabalho. Eu sei que da data que eu entrei e a data que eu fui demitido foram 3 anos. Pronto. E aí a gente faz essa anotação aí de todo esse período, do seu contrato de trabalho. Recebi E 2 aí- salários mínimos. 2 salários mínimos. Pronto, vamos lá. Uma simulação mais atual. Recebia férias, Recebia férias. 13º, sempre recebeu. Recebi. Qual o salário recebido, o valor que recebia mensal? 2 salários 2 mínimos. salários mínimos. Recebia em conta ou em mãos? Não, recebi em conta. Tinha controle de ponto? Tinha controle de ponto, sim. Toda vez que a gente Eletrônico ou chegava... manual? Eletrônico. A gente Quem chegava... fazia o ponto? Quem batia o ponto? Era você? Era encarregado? Era eu quando eu chegava na empresa e tinha que o cartãozinho assim, colocar, a gente faz, batia só o pra ponto. a gente simulou aqui um pouco, a gente faz essas perguntas até pra gente saber, né? A gente faz essas perguntas pra gente entender toda a história do reclamante, né? O que ele recebeu, o que não recebeu, se ele quando na rescisão, se ele realmente recebeu alguma coisa. Se for em conta, a primeira coisa que o advogado pede é o extrato da conta, né? para saber se ele recebeu alguma coisa. E aí, a gente faz todo esse relatório, pede para ele assinar lá embaixo, para ele subscrever, né? E a partir dali, o advogado vai, após a entrevista com ele, após exaurir todas as perguntas que é necessário para ajuizar uma eventual reclamação trabalhista. E aí, após isso, sim, o advogado vai sentar, vai elaborar a sua petição, ajuizar a reclamação trabalhista, Agora, pleiteando os direitos que entende ter direito Agora, aquela pessoa que foi desempregada. Agora, a carga horária diária são 8 horas. Certo. E a semanal, 44 44. Se eu exceder essa carga horária de 8 horas diária ou 44 semanais, eu tenho direito a receber hora extra, né? Exatamente. Qual é o valor da hora extra? Vamos lá. A Constituição diz que o valor da hora extra deve ser pago com pelo menos, o mínimo de pelo menos 50% da hora normal. Salvo, se houver uma convenção coletiva ou uma norma coletiva que estabeleça uma hora maior, de 70% ou de 100%. Se for domingo e feriado, geralmente 100%. E aí, dependendo da quantidade de horas que é elaboradas semanal, e aí se calcula mensal, passou a quantidade de horas estabelecida na Constituição Federal, e aí sim, pleiteia-se. Então são 3 possibilidades. 50%. Sim, o mínimo é 50% do que é a previsão constitucional. Ele não pode ser menor que 50%. Então são 3 possibilidades. Previsão constitucional, 50%. Isso, no mínimo 50%. Domingos e feriados. Se for o domingo feriado, por exemplo, aí geralmente o valor é maior. 100%, por exemplo, no domingo, que deveria ser o descanso semanal remunerado. E quando há uma norma coletiva, uma convenção coletiva de trabalho, ou enfim, em que estabeleça que a hora extra daquela empresa, ao invés de ser o mínimo de 50%, vai ser 70%. Aí sim. Mas, mesmo na norma coletiva, o acordo coletivo não pode ser abaixo de 50%. Não pode ser o menor do que o previsto na Constituição Federal. E aí, realmente, ultrapassou o mínimo legal, e aí, se ele não tiver compensado, aí sim, ele tem direito a recebimento de hora extra. Logicamente que para isso é necessário ter toda uma instrução probatória, é necessário que ele, aí dependendo da quantidade de empregados que houver na empresa, vai essa questão do ônus da prova. Então, o empregador que tiver mais de 20 empregados, ele deve
e eu digo obrigado, ele é obrigado, sob pena de ter um problema lá na frente, fazer o controle de jornada do seu empregado. Até que eu deixo aqui. Então, mais uma dica aí. Uma né? dica aqui para os empregadores. Esses Tem mais de empresários 20 aí. empregados na sua empresa, faça o controle de entrada e saída do seu empregado. Porque pode ser que lá na frente ele ajuize uma reclamação trabalhista, alegando que laborou em jornada suplementar, conforme previsto na Constituição Federal, e aí após o cálculo, vai fazer um cálculo lá e vai dizer que trabalhou tantas horas, e aí o ônus de provar que ele não trabalhou passa a ser do empregador. Se for menos empregado, e aí cabe ao reclamante fazer prova. Fazer prova como? Com testemunhas ou outros meios de prova que possa convencer o magistrado ou levar ao convencimento de que realmente ele trabalhou em hora extra. Agora, doutor, com a evolução da internet, das redes sociais, né? É comum, quase toda empresa ter um grupozinho de WhatsApp. Sim. Né? Onde tem o gerente, o patrão, o seu supervisor e os demais empregados. Eu trabalho 8 horas diárias. Beleza. Cheguei em casa, no meu horário de descanso. Vou assistir um filme, tá lá uma mensagem no WhatsApp, no grupo, ou mesmo no privado do patrão. Rapaz, é o seguinte, aconteceu isso aí, aí fala uma pergunta relacionada ao trabalho. E eu vou perder o meu tempo, né, o meu tempo de descanso respondendo, vou ter que, ele pediu um relatório, eu tive que ir lá procurar esse relatório, então fazer. Esse tempo que eu estou na minha casa, eu não estou na empresa, estou na minha casa, respondendo o patrão, o gerente, meu supervisor, com assuntos relacionados ao trabalho, configura a hora extra? Se virar uma rotina em que você demonstre que seu trabalho estava sendo fiscalizado pelo seu superior, é possível configurar a hora extra, mas é necessário verificar o caso concreto. Vamos considerar que o empregado trabalha até 17 horas. Né? E aí as empresas que cumprem meta e acompanham o empregado, e aí ele consegue demonstrar, ou por mensagens de WhatsApp, ou por outras situações probatórias, que ele demonstre que ele sai, na verdade, da empresa às 19 horas. Desvio de função. E aí ele vai com mensagem de WhatsApp, ele vai provar muito fácil essa questão desse horário. Agora, tem um detalhe. Nem todo mundo tem direito à hora extra. Interessante. O trabalhador que trabalha externo, aquele que é incompatível com o controle de jornada, esse a CLT excluiu de hora extra. Por quê? Porque ele trabalha... Dê exemplo aí de algum trabalho... O vendedor, por exemplo. O vendedor que trabalha de forma externa, que é incompatível com o controle de jornada, não passa na empresa... Ele faz o seu próprio horário, não é? Sim, ele faz o seu próprio horário. Agora sim, entende? Agora sim, é necessário, porque o direito tem uma linha muito tênue. Se ele fizer prova de que o empregador controlava a jornada dele, refiro-me ao trabalhador externo, se ele fizer prova de que o empregador controlava a jornada dele todos os dias, por diversos meios possíveis, aí sim, ele poderá ajuizar uma ação trabalhista e, em se provando, ele poderá ter direito à hora extra. Mas, em regra, quem trabalha externo, por que o trabalho externo não tem? É porque o legislador entendeu, doutor Kendi, que é incompatível com o controle de jornada. Como é que o empregador vai acompanhar a tua jornada de trabalho, né? Então, o empregador ele vai acompanhar, talvez por suas metas, período de, enfim, outras formas que a empresa tem para acompanhar seu trabalho. Mas o trabalho externo ele é incompatível. Outra situação também é quem tem a função de gerente, por exemplo. Gerente geral, por exemplo, de um banco. Né? Pegando aqui como exemplo. Então, ele recebe uma função e há um valor em dinheiro por quando de exercer aquela função. E o trabalho dele, aí realmente ele está excluído também do controle de jornada. E por conta disso não vai poder receber hora extra. O trabalhador externo, eu acho uma injustiça. Porque às vezes... ele é explorado no trabalho. Explorado, eu coloco aqui a aspa, lógico, é cobrado, entendeu?
E aí, como não tem esse cobrado, controle e jornal... o doutor Felipe falou em tecnologia, e com as tecnologias disponíveis hoje, é muito fácil o patrão controlar Acompanhar. o trabalhador externo. Exatamente. Ele controla através do GPS do carro dele, ele controla através do localizador do tablet dele, que ele trabalha Então, são com tablet. várias formas. Tem várias formas dele Exatamente. controlar. Exatamente. Né? Essas duas situações aí, em regra, não há direito a receber de hora extra. Os demais, em se provando, é devido ao pagamento de hora extra. Pronto, todo dia, trabalhei um mês e todo dia quando eu chego em casa tem mensagem do patrão no grupo ou no meu privado Aí vai depender do teor da mensagem. em relação ao trabalho. Vai Entendeu? depender, exatamente. É isso que eu tô falando. Todo dia, né? Trabalhei. Pedindo relatórios, manda aqui relatório, Mensagem- cliente tal foi atendido, já tem... Então, várias situações que no caso concreto, e aí é necessário realmente analisar um caso concreto, mas assim, em regra, é possível. É possível, É né? possível. Nessa mesma pegada aí do WhatsApp, o patrão pode demitir por uma mensagem do WhatsApp. Olha, amanhã você não precisa mais ir trabalhar não, que você está demitido. Vamos lá. Essa questão do poder diretivo do empregador, o empregador, em regra, ele pode demitir. É o direito dele, é o poder diretivo dele. Ele não é obrigado a manter o empregado na empresa, né? E aí, é possível mandar uma mensagem do WhatsApp, passa aqui no RH, se está demitido, passa no RH para assinar a documentação necessária. Não tem nenhum Até problema, mesmo não. porque hoje é comum, É comum. as comunicações Não tem feitas nenhum problema. por esse meio, né? Pode demitir, desde que cumpra o Ah, sim, aviso. Ele vai ter que Não, agora com sim, todas agora ele as- vai ter que cumprir as formalidades legais, que a legislação, logicamente, sendo redundante, obriga o empregador. E aí ele, aviso prévio, o empregador é que vai saber, vai cumprir aviso prévio? É a escolha do empregador, vai cumprir aviso prévio ou não, trabalhado indenizado. E aí o que ele recebeu férias ano passado ou não? Ele vai mandar para o setor para o RH, que vai fazer, preparar toda a documentação necessária para que ele possa, posteriormente, e no prazo legal, que é o que se espera, que é o plano do ideal, aquele ex-empregado, digamos, podemos dizer assim, já, receber essas horas decorrentes do contrato de trabalho. Agora, doutor, caso o empregador cometa uma falta grave, por exemplo, ele atrasou o salário do empregado, o que pode ser feito? Boa pergunta, doutora. Vamos lá. Então, como eu acabei pegando a pegada aqui do doutor Felipe, que eu acabei de falar, então o empregador ele tem esse poder diretivo de admitir e de demitir quando entender conveniente. Em regra é assim. No contrato de trabalho, ele é um contrato que ele requer, ele é de obrigações recíprocas. O empregador, ele contrata, e aí ele vai dizer as condições de trabalho, geralmente na carteira, dizer o horário de trabalho, a função, o valor que vai receber, tem toda essa formalidade. E aí há obrigações tanto para o empregador como para o empregado. Então, quando o empregado comete alguma falta, ele é possível de uma advertência, ele é possível de uma demissão, né? Que a demissão ela é a cargo do empregador em regra, né? Tem algumas situações que há uma certa estabilidade, aí tudo bem. Mas o empregador também comete faltas. Se o empregador atrasar salários 1, 2 vezes, assim, contínuos, e aí ele cometeu uma falta grave em relação ao empregado. O empregado pode dizer exatamente o seguinte: meu contrato está rescindido. Ele pode entrar com a rescisão indireta do contrato de trabalho, entrar com a ação na justiça, com a rescisão indireta do contrato de trabalho. E o que seria rescisão indireta? É como se ele tivesse sido demitido. Aí ele vai ter direito ao aviso, ele vai ter direito a férias, 13º, logicamente, claro, se não tiver recebido. Tudo integral ou proporcional. FGTS mais 40%, as guildas de seguro-desemprego, né? Então ele pode entrar, e aí sim, se ele entender que laborou em hora extra, em jornada suplementar, ele pode, nessa mesma ação, dizer que trabalhava em jornada suplementar e cobrar. Se provar lá na frente do juiz condenar, a empresa vai ser condenada, mas ele pode. Então o empregador cometendo falta grave, o empregado não é obrigado, não está de mãos atadas, doutor Kennedy. Ele pode, nos meios legais, buscar um advogado ou advogada que atua na área, exatamente para bater as portas do Poder Judiciário e dizer, entrar com a rescisão indireta do contrato de trabalho e requerendo todas as verbas recorrentes do contrato de trabalho. Assim como o empregador, a depender da circunstância, poderá demitir o empregado por justa causa.
Depende da circunstância. Ato de insubordinação, por exemplo, embriaguez habitual no trabalho. Então, são situações que, a depender do caso, ele pode emitir justa causa. Doutor, quero falar de duas categorias, né, que ultimamente vem crescendo, né? E não sei dizer se há alguma regulamentação das duas categorias, por isso que eu quero falar. A primeira categoria é a dos motoboys, né? A primeira categoria que eu quero falar dos motoboys e a segunda dos motoristas de aplicativo, né? Eu vi uma manchete, não li a notícia, né, a decisão, mas eu vi uma manchete que um motorista de aplicativo conseguiu provar na justiça o vínculo empregatício com a Uber, né, que é uma empresa aí de motoristas de aplicativo. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessas duas profissões aí, quais são os direitos trabalhistas dela, ou... Queria que você explanasse um pouco. De fato, são profissões... Os motoboys já não é tão recente, né? Já está. E assim, os aplicativos também. Mas são, de fato, são podemos falar de profissões recentes, sobretudo os motoristas de aplicativos, né? E aí, assim, recai na regra geral. Se aquele motorista de aplicativo, eu não conheço nenhum caso concreto, mas se ele conseguir provar na justiça o vínculo empregatício, a subordinação, pagamento de salário, o acompanhamento do trabalho dele por qualquer outro meio, né? Se ele conseguir provar todo esse vínculo empregatício junto ao empregador, eu entendo que pode sim configurar uma relação empregatícia. O direito ele é muito dinâmico, dependendo do contexto, às vezes se entra com a ação na justiça e não se consegue comprovar, doutor Kennedy, aquele vínculo empregatício, ainda está muito precário, e às vezes o juiz nega. Então, dependendo do contexto, doutor Felipe, isso é tanto para um como para outro. É possível, desde que ele comprove os requisitos da relação de emprego. Ele comprovando os requisitos da relação de emprego, certamente o magistrado poderá reconhecer. Eu sei de muitas ações que foram julgadas improcedentes, mas é possível em um caso concreto, porque às vezes o que vale para um reclamante pode não valer para o outro, porque o contexto, embora sejam dois motoristas de aplicativos, mas a relação existente poderá ser diferente. E aí, de repente, um consegue o vínculo e o outro não. Depende de quê? Depende do caso força concreto. das provas também, da Exatamente. força das provas e do entendimento do juiz que vai julgar aquele caso. Né? Exatamente. Porque, Depende como muito o senhor do caso acabou de concreto. dizer, são casos recentes, Exatamente. É muito recente, ainda não há decisões consolidadas na Justiça do Trabalho a respeito desse tema. Né? Então fica muito disperso. Exatamente. Um juiz, um desembargador de uma turma pode decidir de uma forma, de outra não. Então tem que aguardar que isso seja simulado. Exatamente. Né? O que se espera é que a gente vê os motoboys, né, que tem, sempre ajudou, mas nesse período da pandemia, imagine, né, nos deliveries, né, há necessário que essas categorias se organizem, né, que busque direitos, né, enfim, que se regulamente de alguma forma. Faça pressão nos legisladores, né? Na verdade, eu falei simular, mas o ideal é que se crie legislação. Que haja uma alteração legislativa para que inclua isso, pessoal. Então, hoje não tem regulamentação específica dessas duas categorias. Eu né? não conheço. Eu também não. Se existe, eu não conheço. Então, eles podem ir pela regra geral e aí vai depender do entendimento de cada magistrado. É por isso que a minha resposta é no sentido de que se ele conseguir comprovar os vínculos da relação de emprego, é possível conseguir. Porque, olha, se a gente for levar para uma cidade pequena, é uma cidade grande. Por exemplo, aqui em Piripiri eu sei que a gente faz um pedido diretamente na empresa, né? E tem o valor do produto que a gente está comprando e o valor do taxa de entrega, né? Aí, geralmente, aquela taxa de entrega a gente paga para a empresa e a empresa repassa pro motoboy. Então, a empresa está pagando ali, né? E como a gente está comprando diretamente da empresa e é a empresa que contrata aqueles motoboys, então tem essa relação, né, de patrão e empregado. Isso aqui em Piripiri. Nas cidades grandes, eu não sei como é que funciona. Eu sei que você já é para um aplicativo. Por exemplo, um aplicativo famoso é o iFood. Né? iFood, que parece que as empresas se cadastram. Eu
Não tenho certeza, né? Se vocês souberem melhor, poderiam complementar. As empresas se cadastram nesse iFood e eu acho que o motoboy também se cadastra nesse iFood. E aí eu acho que o iFood que vai distribuindo os pedidos para os motoboys. Aí nesse É caso... difícil provar a subordinação. Exatamente. É por isso que eu falei, por isso que eu tava falando da cidade Fica pequena. difícil provar a subordinação. Por isso que eu tava falando Porque da se não cidade houver pequena. subordinação, Não há relação não de há emprego. relação de emprego. É. Agora eu vou pegar um exemplo. Há relação doutor de Felipe. trabalho, Há não relação de de trabalho, emprego. mas não de emprego. Não, por isso Vamos que eu lá. quis fazer essa comparação Imagine, de cidade pequena e cidade Pegando o grande. exemplo da cidade pequena, imagina uma situação hipotética em que um motoboy que faz delivery, ele fica, por exemplo, vou botar de terça, né? De terça a domingo. Uhum. Vamos dizer que a segunda-feira é folga. De terça a domingo, das 17, sei lá, 20 horas, dependendo do período, né? Do período de final de semana, geralmente é mais tarde. Se eles comprovar que ele ficar ali todo dia, faz delivery só para aquela empresa, e ainda que não tenha pedido, mas ele está ali, naquele espaço, e recebendo, às vezes fazendo outra função enquanto não faz um delivery, às vezes atende uma pessoa enquanto não faz o delivery, e quando faz, ele vai fazer o delivery. E aí, às vezes o pagamento não é nem diário, e aí a empresa passa um período todinho, um mês, chega no final do mês, ele pegando o valor já Mensal, né? que foi repassado durante o mês e passa a pagar mensal para aquele motoboy. Configurando a habitualidade. E aí configurar a habitualidade, poderá ficar mais fácil de configurar a subordinação e a onerosidade, que é o pagamento de salário mensal. E aí é possível, entenda, é possível. No direito é tudo no caso concreto. É possível, em um caso concreto, em se ajuizar uma ação, se comprovar esses pontos que eu estou aqui a falar, é possível que eventualmente um motoboy, por exemplo, possa conseguir um vínculo empregatício com aquela empresa. Imagina a situação que ele faz só para aquela empresa. Faz só para a empresa A. Está ali todos os dias. A partir das 17 horas, está ali todos os dias. E aí poderá, doutor Kennedy, configurar uma relação de emprego. Configurando a relação de emprego, e aí aquilo que a gente já falou no início da nossa fala. Todos os direitos previstos na nossa Constituição Federal. Carteira assinada, pagamento de salário, férias, 13º, e FGTS. Hora noturna. Né? Hora adicional noturno. Adicional noturno, quando há o trabalho noturno. Que a maioria deles. Exatamente. Né, o adicional noturno, ele é aquele das 22 até as 5 da manhã. Adicional noturno urbano. Geralmente eles e aí, quando há esse período, esse trabalho, e aí realmente o legislador ele trouxe uma compensação desse salário. Ele recebe um 20% a mais do salário para compensar essa questão do adicional noturno. Então é importante. A hora extra tem aquela questão de 50%, o horário noturno... 20%. 20%. Ele recebe, né? 20% adicional. Sobre o horário normal. Sobre o horário normal do trabalho dele. E a hora noturna para o trabalhador urbano das 22 às 5 da manhã. Certo? Então, enquanto... Só para concluir aqui, o pecuarista, aí ele já muda. Porque ele é de 8 às 4 da manhã. E o agricultor, ele é das 21 às 5 da manhã. 21 às 5 da manhã. Agricultor. O pecuarista, das 8 às 4 da manhã. Às 4 e os demais... E é urbano normal, em regra, das 22 às 5 da manhã. É o trabalho noturno. E no caso específico do motoboy, ainda tem uma outra questão, que normalmente eles fazem o trabalho na moto deles. Ainda tem a questão possível da indenização pelo uso do veículo próprio, né? E aí, configurando o vínculo, se configurar o vínculo, ainda configura, inclusive, a questão da periculosidade. Da questão do andar da moto. Tem uma súmula nesse sentido aí. Então agora sim, agora é muito tênue. Tem que provar o vínculo empregatício. Se conseguir comprovar... Pronto. Então, enquanto não tem nenhuma regulamentação por parte do Poder Legislativo, o interessante seria que realmente entrasse com essas ações na Justiça para que... configurando, o reclamante entendendo ou procurando um profissional da área, que ele faça o link, aqui eu coloco aspas, no sentido dos requisitos da relação de emprego, é possível. Aí, assim, nós advogados é quem faz essas teses. Justamente. A gente aqui, a advocacia, historicamente, é quem cria essas teses. Lá em e cima, o Poder Judiciário se manifesta só no momento confirma, oportuno. só carimba, chancela as teses que lá embaixo o advogado... Exatamente. Então, enquanto não há uma regulamentação dessas duas categorias por parte do Poder Legislativo, eu acho que é interessante realmente se procurar o Poder Judiciário. Sim, no caso concreto, tendo
vislumbrando esses requisitos da relação de emprego. E aí é um direito do cidadão, é garantia constitucional, é garantia de petição, de bater as portas do Poder Judiciário, e o juiz, que tem essa finalidade de dizer o direito, vai ali, analisando o caso concreto, dizer se aquele trabalhador tem direito a não reconhecimento do vínculo empregatício. E não havendo, é aquilo que nós falamos aqui no início da nossa fala, doutor Kennedy, o X-Trabalho está aí exatamente para atender de forma equânime, justa. O juiz entendeu que não há vínculo, que não preenche os requisitos do artigo 2º da CLT, ele vai julgar de forma procedente. Um esclarecimento para o nosso público. Ao se encerrar um contrato de trabalho e o trabalhador entender que ele tem direitos que não foram respeitados, quanto tempo ele tem para reclamar esses direitos na Justiça do Trabalho? Muito boa pergunta. É importante, e eu me dirijo aqui aos trabalhadores, que é importante, o direito não socorre aos quidobros. Então, aquele que foi demitido, né, teve um fim do contrato de trabalho, e ele entende que ele tem direitos que não foram assegurados, não pagos na rescisão, ele tem até 2 anos após o fim do contrato de trabalho. Então, após o fim do contrato de trabalho, aquele que foi demitido, o ex-empregado, ele tem até 2 anos para bater as portas do Poder Judiciário. Se ele passar desse prazo, prescreveu. Já era, ele não pode mais, não vai poder mais buscar. E aí ele é o quê? É 2 anos limitado a 5 para trás. Ou seja, ele vai poder buscar durante o contrato de trabalho os últimos 5 anos. Após o ajuizamento da ação trabalhista, o empregado ele pode buscar 5 anos para trás após o ajuizamento da reclamação trabalhista. Então, se eu trabalhei na empresa 20 anos, eu só posso reclamar os últimos 5 anos? De verbas rescisórias, sim. Uma assinatura da carteira de trabalho, por exemplo, é possível. Sim. Você vai poder. Agora, qualquer valor decorrente de pagamento dessa relação, 5 anos. Antes do FGTS, a prescrição era trintenária. E aí houve essa mudança de entendimento e agora são 5 anos, conforme previsto lá na nossa Constituição Federal. Então é importante que você, que foi demitido ou demitida do seu emprego e acha que e imagina que tem direitos, procure um profissional da advocacia para lhe orientar e, se realmente tiver, para não perder esse prazo. Eu já vi, doutor Kennedy, eu já passei por situações com pessoas que trabalharam na mesma empresa e que um procurou para ajuizar uma determinada ação trabalhista e o outro foi como testemunha, trabalhou na mesma empresa, no mesmo dia, mesmo horário, mesma função, mesmo salário e disse que depois entrava. Mas depois eu vou. Foi para a audiência, foi testemunhar para aquela pessoa que também trabalhou na mesma função, e ele foi testemunhar exatamente porque trabalhou na mesma empresa. O processo tramitou, a empresa foi condenada, e aí quando o reclamante, que nem lembrava mais, de repente foi feito um bloqueio nas contas da empresa, e um valor aproximadamente de R$40 mil. E o reclamante, aquele que foi testemunha, procurou. Teria o mesmo direito se tivesse procurado? Teria o mesmo direito se tivesse procurado. E aí, quando ele procurou, estava prescrito. Então, é importante. É importante. Eu estou relatando fixado. Isso aqui exatamente para que... isso aqui é fato. Para que exatamente que fique atento. Não perca o prazo. Então, 2 anos após o fim do contrato de trabalho. Mas é raro acontecer, né? Porque geralmente a pessoa sai ali já vai... É raro, e a primeira... mas infelizmente acontece. Porque às vezes a pessoa não quer, não vou, não, depois eu entro, né? E aí, de repente passou. Por motivo qualquer, por algum motivo, né? Isso não vai acontecer com os nossos ouvintes aqui que estão assistindo o Pod Legis. É importante porque essa informação eu já vi situações e casos concretos e que a pessoa, eu não posso fazer mais nada, infelizmente... Não pode, porque está prescrito. No outro dia, você já sabe, já procura um advogado, já entra aí com a ação. Nessa pegada do que a gente falou um pouco sobre o horário noturno, né? O adicional noturno. Aí eu queria fazer uma pergunta aqui, né? Que o empregado que trabalha no horário noturno, né? Caso ele seja transferido para o horário diurno, perde o direito ao adicional noturno? O adicional noturno, vamos lá, o adicional noturno, esse recebimento de 20% é exatamente pelo fato de ele estar trabalhando no adicional noturno. É uma espécie de
o legislador entendeu uma compensação financeira por trabalhar em um período que ordinariamente deveria estar dormindo, mas está trabalhando pela necessidade daquele trabalho noturno. Se ele passar para o trabalho diurno, aí não faz sentido ele permanecer recebendo esses 20%. Aí ele perde. Ele vai receber o trabalho noturno só enquanto durar o trabalho noturno. Já que a gente falou de hora extra, adicional noturno, vamos falar, eu queria que você listasse não, desse só alguns exemplos de profissões que fazem jus ao adicional de periculosidade e insalubridade. Não precisa dizer todos, mas alguns exemplos, né, esses mais importantes. Periculosidade. Quem trabalha, por exemplo, em posto de gasolina, ele trabalha com substâncias perigosas. Uhum. Ele trabalha em posto de gasolina. Quando a gente chega no posto de gasolina, a gente verifica Já sente ali, aquele cheiro forte ali de lá produto está químico, uma né? advertência. Né? E aí ele tem um adicional de 30%. Quem trabalha, por exemplo, em açougue, frigorífico, câmara fria, em regra, ele tem direito à insalubridade. A insalubridade é por grau. 10% mínimo, 20% médio, 40% máximo. Doutor Manuel, como é que eu vou saber esse grau de periculosidade? Quando a empresa contrata, a empresa já deve ter esse laudo contratado por ela, por um profissional da área, e dizer, ó, aqui nós pagamos o adicional de insalubridade. E o valor é 20%. E aí vai fazer o pagamento sobre o salário, a insalubridade sobre o salário mínimo, na verdade. O salário básico. E quando não é esse pagamento, nem de periculosidade e nem da insalubridade, aí é necessário, volta para aquela regra, é necessário o trabalhador entender que foi demitido, entender que é devido, que deveria receber, que trabalhar em situações com energia viva, linha viva, por exemplo, pegando aqui outro trabalhador que trabalha com linha viva, linha de transmissão, por exemplo, né, e trabalha com linha que eles chamam linha viva, energizada, que é energizada, que está ali energizada. a 500 volts. E aí ele tem direito a isso adicional. E aí como é que é feito? Quando o empregado entra, que no caso o ex-empregado, né, porque a regra é entrar com a reclamação trabalhista depois que é demitido, então é ex-empregado. Quando o ex-empregado entra com a reclamação trabalhista que alega que deveria receber ou insalubridade ou periculosidade, aí, em regra, o juiz determina para fazer uma perícia. Então não há uma lista, uma norma... Não, assim, na verdade, há uma norma do Ministério do Trabalho que diz uma série de profissões que aqui realmente são inúmeras, né? Não teria como dizer aqui. Então, o Ministério do Trabalho tem as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho que listam uma série de profissões que têm direito. Dentre elas, isso que eu te falei. O que trabalha em posto de gasolina. Tanto periculosidade como insalubridade. Como né? insalubridade. Então, se o trabalhor quiser saber se a sua profissão Ele pode dar uma pesquisada na internet. no site do TST. No site do Ministério do Trabalho. No Ministério do Trabalho. Norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Pronto. Aí são chama de Dentro NE. desse mesmo tema, é possível acumular as duas, o empregado receber tanto insalubridade quanto periculosidade? Não. Acumulação eu não conheço. Ele vai receber uma Uma vai ou receber outra, uma. né? Um ou outro. Bom, e aí, doutor? Eu desconheço caso concreto que tem essas duas, eu desconheço. Doutor, o que você achou da questão da prova testemunhal, daquele TikTok, né? Aquela polêmica que a justiça anulou. Sim. Você chegou a ver essa... Vi. Muito bom. Vamos lá. Principalmente a Cristiane gosta de um TikTokzinho. Gente, Assim, meu vamos TikTok lá. é privado. Testemunha. Eu acho totalmente errôneo testemunha de acusação, testemunha de defesa. Testemunha do da reclamante. justiça, né? Testemunha da verdade. Do Do processo. fato. É daquilo que o testemunha tem conhecimento. Daquilo que viu ou que não viu. Se você não viu, não sabe dizer. Então, quando há uma situação de testemunhas que é muito importante para a instrução probatória, que uma fala de uma testemunha pode convencer um juiz em uma prolongação de uma sentença que vale milhões. É possível isso, dependendo do caso concreto, dependendo da ação. Então, quando há
quando a justiça percebendo, naquele caso concreto, né, ou em outros, né, vamos falar aqui de forma abstrata, numa situação em que as testemunhas parecem amigas íntimas, parecem ter interesse na causa, e aí depois da ação comemorar no TikTok ou em qualquer outra rede social, onde qualquer que seja, ou pode ser num restaurante que não seja, pode ser não ser numa rede social. Mas aí realmente pode atentar contra a dignidade da justiça. As pessoas têm que levar mais a sério a justiça. Testemunha da verdade, a testemunha do fato. Aquilo que você viu. Se você não viu, não sabe dizer. Se conscientizar também das penalidades. Exatamente. E aí o que aconteceu naquele caso concreto, naquela situação lá, e foi reformada a sentença. Né? Então, realmente, é necessário ter comemoraram muito cedo. Eu e minhas amigas. Tem que ter muito cuidado, né? Realmente é importante ter esse cuidado, essa prudência, né? Porque lá no caso concreto, de repente, você faz prova e aí depois lá vem a situação. Aí, às vezes a reclamada faz prova por outros meios, por informações. Rede social é uma fonte importante de informação. Tem que estar atento a isso, tanto empregado como empregador. É importante ficar atento com relação à rede social. Tem que saber usar, né? Tem que saber usar. Quer ver a importância, a ação que aconteceu aí, nesse caso concreto, de anulação de uma sentença. Pois tanto o empregado como o empregador também. Tem que ter muito cuidado na hora aí de usar as redes sociais, né? Do jeito que a rede social serve para levar convencimento, para o juiz se convencer, por exemplo, no caso concreto em que ele deva condenar ou absolver, ele pode servir para uma reforma, por exemplo, de uma sentença. Entendeu? Então tem que estar atento com relação a isso. Muitas pessoas pensam que a internet é uma terra sem lei, que lá pode fazer o que quiser, principalmente comemorar, TikTok joga de ladinho, aí perdeu. Aí foi anulado. Jogou bem de lado aí mesmo, viu? Aí foi. E aí, doutores? Dentre os direitos que são garantidos pela Constituição, existe o direito a férias. Quando o empregado adquire férias, o direito de gozar férias? Vamos lá. Primeiro, como o doutor bem falou, férias é uma garantia, está lá nos direitos sociais da nossa Constituição Federal. E o empregado ele adquire férias, a gente chama no período aquisitivo, ele precisa trabalhar 12 meses, ele adquire o direito de férias. E aí, após o empregado adquirir o direito de férias, o empregador tem mais 12 meses para conceder as férias. Então, existe o período aquisitivo. Então, quando é que o empregado adquire férias? Quando ele trabalha 12 meses naquela empresa. E aí, o empregador vai utilizar mais 12 meses exatamente para conceder as férias àquele empregado. Então, é o empregador que decide o mês. Exatamente. E quem decide as férias? O empregado pode tirar no mês que ele bem convir, naquele mês que é o mês de melhor venda para a empresa, por exemplo. Não. Quem escolhe o mês das férias é a critério do empregador. O empregador é que escolhe o período das férias. Não é o empregado que escolhe o período das férias. Quem escolhe é o empregador. Dentro dos 12 meses, né? Até porque... Aí sim, é bem lembrado. Agora, o empregador deve conceder as férias nos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo. E se ele não conceder, ele vai pagar dobrada. Se ele não conceder, ele vai pagar as férias. O empregador dobrada. tem que ter muito cuidado, O empregador um dia. tem que estar atento. Se passar um dia, ele vai ter que pagar dobrada. Tem que estar atento. Aí, nos próximos 12 meses, o empregado vai ter direito a 2 férias, não é isso? Ele vai ter, exatamente, ter férias dobradas. Por exemplo, aquelas férias do período aquisitivo, que ele vai tirar as férias. Ele vai tirar as férias referente àqueles 12 meses de trabalho inicial, que a gente chama de período aquisitivo. Aquelas férias que seria recebimento do salário acrescido do valor de 1/3 que dispõe a nossa Constituição, por isso que ele recebe um pouco a mais, ele agora vai receber dobrado. Aí eu vou pegar exemplo. Não é que ele vai gozar 60 dias de férias. Não ele vai gozar os 30 dias de férias, 30 dias, mas vai receber as férias em dobro. Aí, por exemplo, se ele fosse receber 3 mil de férias, ele agora tem direito a 6 mil. Mas só 30 dias. Mas as férias só são 30 dias.
nas férias, o empregado ganha mais? Exatamente. O empregado ele ganha um pouco mais. Qual é a ideia das férias, né? Assim, a ideia das férias é que o empregado possa dar uma descansada, que ele possa estar próximo à sua família, que ele possa, se possível, passear, que ele possa descansar. Essa é a ideia das férias prevista na nossa Constituição. E aí, nesse contexto, ele vai receber o salário dele acrescido de 1/3. Ou seja, ele vai receber um pouco a mais do que era devido, exatamente para ele poder curtir, aproveitar e curtir. praia, e a pousada, ideia é o Ouro quê? de É Minas. voltar descansado, revigorado, para que ele possa voltar Pronto pro para o seu trabalho com mais vigor, com mais disposição e produzir. Essa é a ideia das férias. E se eu não... Pois é, só um minuto. Das características das férias é justamente o que o senhor acabou de dizer. Propiciar ao empregado um tempo extra com a sua família, com a sua esposa e filhos. Se por acaso 2 empregados trabalharem na mesma empresa, um tem direito de tirar férias num ano, um período aquisitivo de 1 ano. 2 empregados, outro, um casal, na verdade? Um casal. Ah, Um casal. Casal. É, porque você falou 2 Sim, empregados. sim, um casal. Como é que funciona? É possível, desde que não haja prejuízo para a empresa. Então, as 2 pessoas da mesma família, por exemplo, um casal, né, marido e mulher, com essa ideia de passear, de curtir a família, é possível que ambos tirem férias juntos, desde que não haja prejuízo para a empresa. Por exemplo, só são 2 caixas, ele e ela. Na hora que sai um, tem que ficar o outro. Aí fica realmente difícil para sair os 2. Mas se for uma situação que não atrapalhe o andamento da empresa, o ideal, e a legislação prevê isso, é que o casal exatamente possa sair de férias juntos, para que ambos possam passear, descansar e ambos voltarem revigorados para a empresa e assim produzir mais, enfim. Então essa é a ideia. Então, mas não é uma obrigação, né? Não é obrigado. Não é obrigado. O empregador não é obrigado a... Não. Ter um casal pronto. Assim como a questão das férias escolares. O filho menor de idade, que trabalha também, ele tem direito de tirar as férias em conjunto com as férias escolares. Ele pode, a legislação prevê isso. Até porque quase todo mundo hoje tem filho menor, né? Aí fica... Doutor Manuel, e sobre vender as férias? Vamos lá. Se eu não quiser tirar férias, eu amo meu trabalho. Vou passar 12 meses aqui e não vou tirar nenhuma férias. Para tirar é necessário. Ele tem que tirar. Tem que tirar férias. Ele não pode acumular 12, porque se acumular 12, o empregador vai pagar dobrado. Agora, para vender férias, é possível vender férias? É possível converter em abono 1/3 das férias. Então, de 10, considerando a férias de 30 dias, ele pode vender 10. Ele não é obrigado a vender. Se o empregador quiser comprar, ele não é obrigado a vender. Agora, tem um detalhe que às vezes não se atenda, doutor Kennedy. É faculdade do empregado vender. É faculdade. Se ele quiser vender, o empregador é obrigado a comprar. Mas ele precisa cumprir um requisito. E só esses dias, 10 dias. Os 10 dias, que ele só pode 1/3. Ele precisa, para ele vender para o empregador, ele precisa, no período aquisitivo, 15 dias, comunicar por escrito. Ele precisa comunicar por escrito ao empregador que deseja converter em abono 1/3 das férias. Aí o empregador vai ter aí até 1 ano, o período concessivo, exatamente para se preparar e pagar aí aquela pessoa que está saindo de férias. Se ele não fizer isso no prazo legal, o empregador não é obrigado a comprar. Então, se eu falar em pagar, eu estou saindo de férias hoje. Eu recebo minhas férias na hora que eu estou saindo ou quando eu volto das Vamos férias? lá. A ideia de férias, sempre pega esse mote, a ideia de férias é exatamente curtir. Aproveitar a família, dar uma descansada, né? E aí o empregador, ele deve pagar as férias, ele é obrigado a pagar essas férias. É até 48 horas das férias. Então ele não é para receber dia de férias quando voltar. Receber quando já está de férias. Não, eu vou viajar e aí depois a empresa deposita. Não, 48 horas antes. 2 dias antes, deve receber. Obrigação da empresa. É obrigação da empresa. 2 dias antes das férias tem que pagar. Agora ele tem que ter muito cuidado com esse recebimento antecipado, porque tem que se preparar que quando ele voltar, ele não tem o salário daquele mês, que ele já recebeu antecipadamente. Tem que ficar atento, porque já recebeu antecipado. Tem que ficar ele vai receber novamente daí a 60 dias. Exatamente. Tem que estar atento, tem que se fazer uma boa administração financeira para não passar perreio depois das férias, né? Às vezes volta das férias descansado,
mas vai voltar popularmente liso. Liso. Então é mais um mês que ele vai ter que trabalhar novamente para conseguir Exatamente. receber. Tem que ficar atento. com relação Fazer a uma boa isso. programação financeira, né? Para não Exatamente. ter uma surpresa desagradável Desagradável depois. lá depois. Caso não pague essas férias em 48 horas, não é isso? É assim, caso não pague 48 horas, porque, assim, em regra ele vai ficar cobrando, vai poder fazer uma reclamação, por exemplo, no Ministério do Trabalho, porque assim, fica complicado para o empregado. O que ele vai fazer? Ele vai, assim, logicamente que você não me pagou a série de jeito nenhum, ele pode rescindir o contrato se não pagar a série de jeito nenhum. Vamos considerar que não pagou de jeito nenhum. Era para ter pago e a pessoa só de férias não recebeu, foi nada. Passou o mês todinho aí. É um Liso. motivo para rescisão indireta, Ele né? pode rescindir Liso. de forma indireta, né? Ele pode fazer uma rescisão indireta, entrar com a rescisão indireta. Imagina um mês todinho e não recebeu nada de férias. Ai, E como é outro que passa- detalhe, como é que vai as passear férias, desse jeito? Quem escolhe é o empregador, mas ele deve comunicar por escrito ao empregado para se preparar que ele vai sair de férias dali a 30 dias. Então ele deve, não é pegar de surpresa. Ó, Amanhã você tá vai de estar de férias. férias. Ele não se programou nada. E a ideia das férias é importante entender, que a férias não veio à toa, né? Tem uma finalidade. A ideia das férias é exatamente essa: você descansar. Às vezes você está no trabalho árduo, né? E aí a ideia é descansar. Então, se você puder, a ideia é exatamente essa: tá de férias, aproveite, curta a família. Se puder passear, Vamos passeie. pra Parnaíba, Vá para Pousadores o nosso de Minas. litoral. Então, assim, é exatamente essa a ideia. Então, o pagamento deve ser antes. E o empregador deve comunicar por escrito ao empregado que ele vai entrar de férias dali a 30 dias. É muito comum, o senhor falou, nós falamos em férias, era programada, é muito comum o trabalhador programar suas férias. Ó, eu quero tirar férias lá no mês de julho, que é quando meus meninos estão de férias escolares. Mas antes de se preparar, ele tem que combinar com o empregador, ele tem que ter cuidado com isso. Exatamente. Porque muitas vezes ele faz a sua programação sem não informar o comunica a empregador e depois ele fica na mão, né? As organizações, as empresas, geralmente elas fazem, eu vejo muito essa questão, os empregados ali, dependendo da quantidade da empresa, conversam e Se organizam, né? ali. Se organizam. Isso é muito bom. Mas, na verdade, é o empregador que escolhe as férias. Mas no prático, é comum, às vezes, o empregado ali se programar combinando com a empresa, claro. Aí sim, o período das férias. E não tendo prejuízo, os empregados, às vezes, dependendo do tamanho, se não for uma empresa grande, dá para fazer ali, né? Sai o X-meio, a empresa vai fazendo aquela organização, se organizando de forma que atende ali a necessidade de todo mundo, cumpre a obrigação legal que as férias é necessário fazer, é necessário. Eu não quero tirar férias de jeito nenhum. Não tem querer. Tem que tirar. Tem que tirar. Porque se não tirar, a empresa está cometendo uma infração. Né? E cometendo a infração, Ela que vai poderá pagar uma penalidade. respingar de forma onerosa nela. Pode pegar uma multa do Ministério do Trabalho. Chega e encontrou um empregado com 2 anos trabalhando, nunca tirou uma férias. Vai pegar uma multa. Né? E aí, na eventual reclamação trabalhista, vai pagar dobrada. E não é incomum acontecer isso. As empresas, quando não se organizam, acontece demais. E às vezes, e acontece muito também, Dr. Kennedy, e os internautas que nos assistem, quando a empresa contrata, mas não assina a carteira, e trabalha ali um ano e meio, e só assina às vezes ali 6, 8 meses, entendeu? E aí, quando na verdade tem mais de 2 anos de contrato de trabalho, que já deveria ter tirado de férias, porque já adquiriu o direito de férias. Né? E aí deveria ter dado o período de férias no período concessivo. E às vezes a empresa não faz isso. Então é necessário fazer isso. Eu posso receber uma surpresazinha, tirar uma férias, 30 dias, curtir, voltar todo animado e no primeiro dia chegar, olha, preciso mais do seu serviço não. Pode. Não tem nenhum impedimento. Poder diretivo, ao empregador é dado o poder diretivo. Ele é quem dirige e assume os riscos da atividade econômica. É o empregador. Então ele assumiu o risco no caso do O que é assumir o risco da atividade aviso prévio, que no econômica? caso ele não... O que seria assumir o risco da atividade econômica? Eu coloquei um empreendimento, coloquei uma pizzaria, por exemplo. E aí, a pizzaria, o risco de dar certo ou não é minha, empresário. Pegando como exemplo. Risco da atividade econômica é do empregador, não é do empregado. Ele não pode transferir para o empregado. E ele tem um poder diretivo dele.
Ele contrata quando entende que é necessário contratar e ele demite quando entende que é necessário demitir. Tem algumas circunstâncias que o empregador não vai poder demitir. Algumas situações de estabilidade provisória que existe na nossa legislação. Né? Mas, em regra, o empregador demite e admite quando entender necessário. E quando é que ele não pode demitir? Pegando o exemplo aqui lembrei aqui da gestante. Né? Então, a gestante, desde o momento da concepção da gravidez até 5 meses após o parto, ela tem estabilidade provisória. Né? Então, a regra pode ser é de nenhuma forma, a não ser que ela peça demissão. Mas ela não pode ser demitida. Ou que, de alguma forma, ser demitida por justa causa numa falta grave que ela tenha cometido. Mas a regra, a demissão... a estabilidade dela. A regra até 5 meses após o parto. Até 5 meses após o parto. E o empregador não vai, na hora de admitir, não vai poder perguntar, você está grávida? Traga aí um atestado para saber se você está grávida, traga um exame. Não pode. Isso dá dano moral, inclusive. Né? Porque por conta dessa estabilidade, pode ser que situações aconteçam. E se acontecer, não pode. Se acontecer situação desses modos aí, pode dar até dano moral. Na hora de contratar uma mulher, para saber se ela está grávida, por conta da estabilidade. Então, o empregador, em regra, ele pode demitir por conta do poder diretivo da empresa, do empregador. Mas no caso da gestante, tem estabilidade provisória. No caso do acidentado, que ele sofreu um acidente no trabalho, ele tem estabilidade até 1 ano após a cessação do auxílio-acidente, ele não vai poder ser demitido. E se o empregador quiser demitir? No caso da gestante, ele demite, ela vai, demitindo a gestante, ele vai reintegrar. Ela tem direito a ser reintegrada no contrato, ser reintegrada ao trabalho. E se o empregador não quiser? Ele vai pagar o período de estabilidade todinho. Ele vai pegar o período de estabilidade até 5 meses após o parto. E aí, assim, não é só pagar o valor correspondente ao salário. É pagar o valor e a repercussão do salário. Como assim, doutor Manuel? Ele vai pagar o FGTS com base nesse valor. Ele vai pagar férias com base nesse valor. Ele vai pagar o 13º com base nesse valor. Então, ele vai repercutir nas verbas rescisórias. Né? Nas verbas rescisórias. Então, se o empregador demitir a gestante, ele tem direito a ser reintegrada. Se ele não quiser reintegrar, o empregador vai pagar a indenização correspondente ao período de estabilidade. Assim acontece com a gestante, assim acontece com um acidentado, aquele que sofreu um acidente no trabalho, que tem estabilidade de 1 ano, assim acontece com o cipeiro, né, que também tem a estabilidade, aquele que faz parte da Comissão de Prevenção de Acidentes. Cipeiro. Explique aí pra galera. O cipeiro é aquele que toda empresa, geralmente as empresas acima de X empregados, não me lembro qual é a quantidade, tem a CIPA, que é a Comissão de Prevenção de Acidentes. Então, o cipeiro, até porque ele tem essa função de fiscalizar, né, de verificar, sugerir mudanças, e aí ele pode ter poderá ser, de alguma forma, ser coagido, de alguma forma, pela empresa. E aí ele tem essa estabilidade, né? Estabilidade que a legislação traz. E aí, com o advento, que é a regra, ele não tem estabilidade. Principalmente depois do advento do FGTS. Então, antes tinha a estabilidade decenal, lá atrás. Aí quando chegou o FGTS, com a lei que trouxe o FGTS, instituiu o FGTS para os trabalhadores brasileiros, é o FGTS. O FGTS é o quê, de fato? O empregado, na verdade, ele vai fazendo ali uma reserva. O empregador paga ali, deposita na conta vinculada na Caixa Econômica Federal 8% da remuneração dele. E aí, os anos vai passando, ele vai tendo ali uma poupança para quando ele for demitido, ele ter exatamente essa poupança forçada. Por isso que não há, não há essa estabilidade, depois da estabilidade que tinha antigamente, após 10 anos, não existe mais, há muito tempo, depois da lei do FGTS, mas tem essas estabilidades aí provisórias, que aqui eu falei anteriormente. Nós tratamos da gestante. A gestante, ela tem 4 meses de salário maternidade, né? Ela fica afastada, tem uma licença de 4 meses, e ela recebe um salário maternidade. Quem paga esse salário maternidade? Esse salário maternidade que a gestante... Boa pergunta. Então, a gestante entrou licença. Engravidou, entra de licença maternidade. Quem paga o salário da gestante? O empregador. O
empregador paga o salário. Na verdade, a Previdência paga o salário da gestante. Pois é, a pergunta foi justamente É. por isso. É para esclarecer. Sim. Porque muito empregador, ele deixa de admitir a Não, mulher, quem paga é a Previdência. a Previdência Social que paga. Ele deixa de admitir a mulher, pensando que lá na frente essa mulher pode vir a engravidar e ele, além de não tê-la trabalhando, ainda vai ter que pagar. Embora Na às vezes verdade- saia diretamente, às vezes a pessoa imagina que sai diretamente do empregador, mas essa é a compensação. A Previdência é quem faz esse pagamento Pronto. e não vai ter nenhum Só para prejuízo. esclarecer. É. Já que a gente falou da gestante, as mulheres elas têm alguns direitos diferentes dos homens. A Constituição, ela trata... Trabalhistas, né? Alguns direitos trabalhistas diferentes dos homens. Não, a regra é o direito de igual salário, igual trabalho, igual salário, Uhum. né? Agora, tem algumas situações que... Do algumas- peso, né? Essa questão de peso. Pois é, algumas situações que a legislação traz, essa questão do peso, como a doutora acabou de colocar, que até pelo gênero da Físico, mulher, né? tem alguns direitos que realmente há essa diferenciação no sentido de adequar exatamente. Mas assim, a regra é igual salário, igual trabalho, igual salário. Né? Igual trabalho, igual salário. Show. E aí, doutores? O senhor falou do FGTS e disse que o FGTS ele pode ser sacado pelo trabalhador no momento que ele é demitido. Sim. Mas não é só nesse momento, né? Ele tem outras Tem possibilidades de saque também, Tem né? outras situações que ele pode sacar, agora o saque aniversário, que o governo federal instituiu, numa situação da compra de casa própria, ele pode sacar, utilizar o FGTS, numa situação de doença grave, ele pode sacar o FGTS, algumas situações... Aposentadoria, né? Também, né? ele saca o FGTS. O que é o FGTS? Explique aí para quem ainda, né? Bom, Quem tudo ainda bem. não. O FGTS é Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, na verdade, é uma poupança, podemos dizer. Podemos dizer que é uma poupança forçada, em que o empregador ele faz um depósito de 8% da remuneração do empregado, ele deposita numa conta da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é quem administra esses valores de cada trabalhador brasileiro. E o FGTS nada mais nada menos do que uma poupança para o empregado. Ele trabalha ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos. Quando ele sair, qual é a ideia? Qual foi a ideia do FGTS? É que ele possa ter um valor em dinheiro. Quando ele perde o emprego, que ele possa ter ali uma quantia, que ele possa estar pelo menos uma tranquilidade enquanto ele consegue outro emprego. Lógico, caso ele queira usar nas situações, como o doutor colocou aqui, me perguntou, para a compra da casa própria, quando ele está com uma doença grave, né, que aí ele vai poder utilizar esse FGTS. Mas a regra é essa daí. Em geral, doutor Felipe, o FGTS, eu posso dizer que seria uma poupança realmente forçada, que o empregador faz, tirando 8% da remuneração do empregado. Esses 8%, ele é tirado do salário do É o empregado? empregador que paga. Então não é tirado daquele... o salário ali eu pego, vou tirar, debater menos 8% e fazer o depósito. Não, é mais 8%. Exato, o empregador paga. Na verdade, o empregador paga até mais. Você tem outros valores que o empregador paga. Mas na verdade, quem paga é o empregador. Show, entendi agora. E aí, doutor? Esse FGTS, ele é gerido por quem? Bom, esse FGTS é gerido Porque isso é um valor expressivo, né? Porque se nós unirmos todas as folhas de pagamento, dá um valor bem expressivo. Enorme. Né? Esse valor é gerido pelo governo federal através da Caixa Econômica Federal, que faz a gestão do FGTS de todo trabalhador brasileiro. E a Caixa utiliza para financiamento de casa própria. Enfim, a Caixa utiliza esse valor e vai tendo uma correção que, infelizmente, é muito pequena, não acompanha a inflação. Na verdade, o trabalhador brasileiro tem prejuízo, porque não acompanha. A ideia é que... Porque a FGTS, a ideia é acompanhar pelo menos a inflação. Porque ela está ali, o trabalhador ele não pode tirar na hora que quer. Não, eu quero sacar meu FGTS. Não, está lá, mas tem os requisitos lá da lei. Você não pode pegar na hora que quer o FGTS. Tem os requisitos da lei. E aí, a Caixa administra esse valor. Esse valor é realmente a governo federal através da Caixa Econômica Federal. Uma pergunta mais. Então, no caso aí, o trabalhador sai perdendo, né? Porque se não acompanha nem a inflação...
A ideia... Porque quando você acompanha a inflação, você não ganha. a Mas também você ideia não do perde. FGTS é muito boa porque faz uma poupança forçada. Agora, a Poupança correção... entre aspas, porque se não acompanha. Agora, a correção é que deveria ser um valor que acompanhasse pelo menos a inflação. Algum outro índice, né? Qual é o índice Outro utilizado? inflação. Me parece que é a TR ainda. Me parece que é a TR. Fica bem abaixo da inflação. É, porque Fica bem aí, muito então, Mas, abaixo. na verdade, o trabalhador fica prejudicado e o governo tem um valor muito elevado para ele aplicar. É porque ele aplica, Então, né? Ele aplica. Aplica esse valor aí e movimenta o dinheiro do trabalhador. Doutor, brasileiro. mais algum... Eu queria só aproveitar aqui para agradecer, né, mais uma vez a honra do convite. Dizer que para mim é uma honra muito grande poder fazer esse bate-papo aqui com vocês sobre a UAB, sobre o direito do trabalho. Então quero mais uma vez parabenizá-los pelo projeto PodLés, que já é sucesso. E muito me honra poder estar aqui conversando com vocês, conversando com os internautas que nos assistem através do YouTube e outros meios de comunicação. E dizer que estarei sempre à disposição, quando precisar, para tratar de alguma temática aqui de interesse da sociedade. E, mais uma vez, parabenizar toda a advocacia da nossa subseção, a advocacia do Piauí e do Brasil, aí pelo mês alusivo ao advogado, essa profissão que é tão essencial para se fazer justiça social nesse país. Eu fico imaginando o que seria desse país se não fosse advogado, o caos social que seria se não fosse a advocacia. Então, é uma profissão essencial para a vida do brasileiro, de todo cidadão brasileiro, porque, às vezes, doutor Kennedy, nós, advogados, somos o único fio de esperança para aquele cidadão, cidadã, que teve a voz cerceada por alguma instituição. Então, viva a advocacia e parabéns pelo PodLés, parabéns pela ideia do projeto. Dizer que a gente está sempre à disposição. A gente que agradece por você ter vindo. Grande honra receber você aqui. E com certeza o senhor participou mais uma vez do esclarecimento a toda a população, que realmente precisa de esclarecimento. E o tema foi tratado de forma inteligível por todos. O senhor tratou de uma forma bem simples sem mesmo. tecnicidades, né? E com certeza nós atingimos o nosso objetivo hoje. Sanou muitas dúvidas minhas também, e acredito nossos ouvintes, nossos web espectadores Com também. certeza. Que A essa ideia é tentar simplificar, né? Porque se a gente fala... Exatamente, falar de se uma for forma usar que não muita atinge a técnica, não atinge a né? finalidade, exatamente. Justamente, a advocacia realmente é uma profissão muito bonita. Eu lembro que quando eu recebi a carteira da AB junto com o Dr. Kennedy, né? E aí eu fui normal, assim, normal porque eu digo, né? Não estava preparado para aquilo que aconteceu na hora, né? O Dr. Kennedy recebeu o primeiro, foi na época da pandemia, não teve aquela solenidade, foi só para alguns diretores da OAB, na sala da presidência da seccional. E aí eu aguardando lá, só era eu e o John Kennedy, né? Só eram 2 advogados que iam receber a carteira. E eu aguardando lá, vendo o John Kennedy receber a carteira, na hora que foi o doutor Celso, o presidente, passou a palavra pro John Kennedy. Esse homem começou num choro. Eu nunca vi o homem, nunca vi. Rapaz, como é que você me entrega ao vivo? Nunca vi esse homem chorando na minha vida. Não, aí beleza, vendo aquilo ali, falou, chorou, só era eu e ele. Aí o doutor Celso só olhou pra mim, aí tem que falar também. Aí pronto, aí caí no choro também, foi 2 chorando lá, recebendo. Até o Dr. Celso parece que chorou. Até o doutor Celso. Não, porque de fato, até vou justificar o porquê do choro, né? Porque quando você atinge um objetivo, depois de muita luta, depois de muita aplicação, a emoção é certa. Não tem como. E, inclusive, porque era este o objetivo. Me tornar advogado e prestar um serviço. Não só me preocupando com remuneração, sinceramente não. Mas com o objetivo de realmente de servir. Advogado por amor, então. Advogado por amor, com Aproveitar certeza. aqui e mandar um grande abraço para o nosso conselheiro estadual, doutor Mauro Júnior, ex-presidente da subseção de Piripiri. E sobre essa temática de entregar a carteira, é um momento, doutor Kennedy, inesquecível. Verdade. Sim, é um momento único, com Ali certeza. passa um filme dos momentos, daqueles 5 anos, momentos de dificuldades, que às vezes se pensou em desistir. E é sempre um momento emocionante, por isso que eu falo aqui do nosso amigo, doutor Mauro Júnior,
que a gente tem vivenciado isso nos últimos anos, quando a gente entrega a carteira, carteira para os jovens advogados aqui na subseção de Piripiri, e ali tem o pai, a mãe, às vezes o avô com 90 anos, e ali passa um filme na cabeça daquele jovem advogado, e assim, a base está ali, que é a família, que se não fosse a família, não teria conseguido chegar até ali. Então é um momento realmente de muita emoção. É um momento que o advogado nunca mais vai passar por aquele ritual. Por isso realmente é importante a fala, o choro da emoção, porque é um momento que você passa a integrar uma das instituições de maior credibilidade desse país. Você entra o John Kennedy e sai o Dr. John Kennedy. Entra a Cristiele na UAB e sai a doutora Cristiele com um rol de oportunidades que a profissão possibilita. Por isso, realmente, é um momento de muita emoção. Eu tenho presenciado, enquanto gestor de ordem aqui na subseção, Dr. Mauro Júnior e toda a nossa diretoria aqui, temos presenciado momentos realmente muito de choro, muitas né? emoções. Muita emoção. E confesso que me emocionei por inúmeras vezes, vendo a alegria de um sonho, de uma conquista, que nutriu na mente de cada um, e se foi possível chegar exatamente graças a esse sonho. É por isso que eu costumo dizer, e aí como o presidente Celso costuma falar também, a todos nós é dado o direito de sonhar. Ninguém pode caçar o direito que nós temos de sonhar. Nem o Poder Judiciário. O Poder Judiciário caça às vezes sua liberdade, caça seu patrimônio, às vezes uma sentença judicial. A polícia, quando lhe pega em flagrante, pega alguém em flagrante, poderá tirar-lhe sua liberdade, mas ninguém tira o direito de sonhar. É exatamente os sonhos que nos faz chegar que nos faz chegar ao sucesso. E aí eu costumo dizer muito isso nos termos de compromisso de nós advogados. Foi seu sonho que lhe trouxe até aqui. E que você continue sonhando, porque são os seus sonhos que vai te levar a lugares maravilhosos. E tem mais, o advogado, ele precisa continuar sonhando, porque ele precisa realizar o sonho de inúmeros clientes que precisa do advogado, advogada na defesa dos seus interesses. Daí a importância, aí justificando aqui, Dr. Kennedy, a ideia do choro. Tem que chorar e tem que falar que é um momento realmente único na vida do advogado. Para os nossos clientes, nós somos mais importantes que a própria família. O advogado, aí se percebe a essencialidade da advocacia na prática. Como tem situações que o advogado é a única pessoa que acredita no cliente. E ele compra no sentido de acreditar e fazer, às vezes, uma defesa, ou às vezes fazer um requerimento em algum órgão, alguma instituição do Poder Judiciário. Então, a profissão ela é essencial para a vida do cidadão. Como disse, nós advogados, a advocacia é um elo entre o resgate da cidadania para com o cliente. É através do advogado que se resgata a cidadania. Muito bem. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Parabenizo mais uma vez aí pelo projeto Podleges. E se você gostou desse episódio, se inscreva no nosso canal, compartilhe bastante, mande para os amigos, viu? Dê o seu like, deixa aí o seu like. Siga a gente nas nossas redes sociais, o Instagram e Facebook, @pod_leges_jurídico. E não se esqueça de participar do nosso sorteio. E, por favor, mais uma vez, ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, mande para os amigos, comente aí no nosso vídeo, deixe o like, o gostei. E é isso aí. E ative Até a as próxima. notificações para que quando um novo vídeo sair, você ser notificado. Pois muito bem, boa noite a todos. Boa noite. One lie, you get me so high, my desire blocks out the sun. I try to keep it in line, maybe I'm just not the one. But you know I would, but you know I would, but you know I would keep it undercover. We could have each other, but you know I would, but you know I would only let you down. You know I'm gonna change.